Fala, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TMBcast, o podcast da TMB. Esse podcast ele sempre tem uma proposta diferente. Por quê? Porque as pessoas que a gente convida aqui, elas provavelmente já contaram muita história de sucesso delas nas redes sociais, em livros, em palestras, enfim, em coisas que naturalmente fizeram ela ter muito resultado. Só que eu acredito na metade vazia do copo, que é aquela parte que a gente não costuma contar, não porque a gente não quer contar, mas sim porque às vezes a gente não tem um ambiente correto para contar e o cenário legal para contar aquilo. Porque no erro ou na metade vazia do copo, acho que também tem muito aprendizado. Então a gente sempre vai trazer um viés para entender um pouco mais o bastidor da jornada daquela pessoa, porque acho que tem muito aprendizado nisso aí. Se você não me conhece, meu nome é Renato Torres, eu sou um dos diretores aqui da TMB, e eu estou encabeçando esse projeto aqui de podcast junto com o meu casca de bala, Reinaldo Boesso, certo, Reinaldo? Mais uma vez, mais um podcast, tudo certo. A gente precisa mudar essa introdução, porque toda hora parece que fica igual, casca de né? bala? É, casca de bala. Vou te chamar de outros adjetivos. Mas vamos combinar antes, então. Vamos. Que eu tenho medo do que você vai falar. Não, deixa, confia. E hoje a gente tem feito uma série de episódios recentes só com mulheres. As mulheres do digital. As mulheres que estão tendo um alcance gigantesco no digital, as mulheres que estão trazendo um resultado gigantesco no digital. E essa virou quase que uma temporada recente só de mulheres. E a convidada de hoje, eu conheci ela, eu conheci o conteúdo dela. Eu não sei se foi meu time que me trouxe alguma coisa e eu vi aquele material produzido. Eu falei, cara, isso aqui é bom demais, velho. É muito bom, porque o grau máximo da sofisticação é você condensar uma comunicação toda numa imagem, numa frase, que diz muita coisa sobre aquilo. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, ela é genial de comunicação. Ela tem uma habilidade incrível de comunicação, porque ela condensar uma mensagem inteira numa única imagem, sem um texto naquilo, e aquilo traz tanta sensação e tanto sentimento, eu falei, bicho, ela é uma monstra na comunicação. Aí eu fui conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu fiquei rolando o vídeo dela assim, falei, não, essa daqui tá genial. Cara, essa aqui tá muito boa. Então, receba com uma salva de palmas. A gente precisa fazer o barulho salva de palmas agora, hein? Com uma salva de palmas, Natália Torres. Muito obrigado, viu, Obrigada Natália? eu, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada eu. Que bom que você ficou feliz. Eu também estou feliz por você ter aceitado e teu sobrenome é muito bonito. Ah, viu? sim, é o melhor sobrenome mais bonito do Brasil, é o nosso. Eu concordo plenamente. E se você está no mercado digital, deixa eu te falar uma coisa. A maior objeção que as pessoas têm para comprar infoprodutos é forma de pagamento. E não sou eu falando, tá? Isso é uma pesquisa do e-commerce, que mostra que 80% das pessoas deixam de comprar por meio de pagamentos engessados. Então, as pessoas elas têm interesse em comprar teu produto, tua copy tá boa, teu tráfego tá bom, tua estratégia tá certa, mas você está deixando 80% do potencial público comprador de fora por não aceitar o boleto parcelado como forma de pagamento. Então, se você quiser alavancar as tuas vendas sem que você precise investir mais, sem que você precise mudar a tua estratégia de vendas, aceite o boleto parcelado como forma de pagamento e nós aqui da TMB podemos te apoiar muito nisso, tá? Bora começar, Reinaldo? Bora! Nath, a gente tem um programa meio Marília Gabriela aqui, tá? Tá. Então, assim, a gente tem umas perguntas aqui, a gente vai meio no papo de Marília Gabriela. Fechado. A TMB, ela chama Tem Mais no Boleto. Então, a grande ideia é sempre perguntar, tá, tem mais disso ou daquilo? Tem mais isso ou tem mais E aquilo? a gente começa por aí, né? Começamos por aí. Manda Então ver, vamos, Reinaldo. a primeira. Nath, tem mais faturamento em nicho black ou nichos tradicionais? Bom, não é que eu estou puxando a sardinha pro meu lado, mas eu só comecei no nicho black, inclusive, porque tem mais faturamento no nicho black. Eu costumo dizer, gente, que tem algumas dores que elas são muito pontuais, né? Primeiro, as pessoas não estão nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, por exemplo, para fazer compras. As pessoas estão para passar tempo, para procrastinar, para se divertirem. Então, quando as pessoas entram lá no Instagram, não necessariamente elas estão pensando no problema. Só que tem alguns problemas específicos que eles têm dores muito latentes, emagrecimento. Eu adoro trabalhar com emagrecimento. Porque funciona assim. Vamos falar de mulheres, já que a gente está falando de mulheres, né? As mulheres, elas abrem o Instagram, elas têm alguém reforçando o tempo inteiro que elas são feias e inadequadas. Elas ligam a televisão, tem gente reforçando que elas são feias e inadequadas. Então, é uma dor muito latente, muito pontual. Então, é só eu tocar na dor
para que ela se recorde que ela tem um problema. É diferente, por exemplo, de um nicho, sei lá, também nicho black, mas vai dar para entender quando eu der esse exemplo. Ansiedade. As pessoas não necessariamente elas estão ansiosas o tempo inteiro, elas estão pensando em ansiedade ou elas estão pensando na dor da ansiedade o tempo inteiro. Então, lá na rede social, eu preciso lembrá-las que elas têm aquele problema. E no emagrecimento, que é o nicho black, que é talvez o que se mais vende hoje no mercado, não preciso lembrar a pessoa. A pessoa tem ciência e a pessoa tem contato com aquela dor o tempo inteiro. Então, a venda, ela fica, não é mais fácil na internet, que eu odeio esse estigma, mas ela fica mais fluida, ela fica mais simples de se vender. Ô, Nath, só para a gente contextualizar, o que você, na tua visão, o que é o nicho black? Nicho black é todo um nicho que a plataforma considera sensível ao usuário. Que é o seguinte, o Facebook, ele é todo, quando eu digo Facebook, eu me refiro a Facebook e Instagram. Eles são todos projetados para que a gente passe o maior tempo possível lá dentro da plataforma, o que é maravilhoso para a gente anunciante. Porque quanto mais tempo as pessoas passam lá dentro, mais anúncios elas recebem. Então, tudo que fere isso, tudo que faz com que as pessoas possam se sentir mal em algum momento, tudo que faz com que a pessoa que está lá rolando o dedinho pelo feed, ela entra em contato com aquele assunto específico, que ela se sente mal e quer fechar a plataforma, isso se chama nicho black, ou isso é considerado nicho black. Então, são nichos ligados à sexualidade, à aparência como todo, emagrecimento, nichos que exploram muito doenças mentais, por exemplo, são todos nichos considerados nicho black. E curiosidade, qual foi o momento que o nicho black ele começou a se confundir até com golpe? Porque, assim, eu vejo muita coisa rolando hoje. Eu falo, não, eu tô no nicho black, eu vou ver o cara. Eu falo, não, você é golpista, você é criminoso. Isso aqui não tem nada a ver com nicho black. Uma coisa é nicho black, outra coisa é golpe. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu percebo que houve uma confusão disso, uma generalização. Em razão de serem nichos que exploram dores muito pontuais, é muito fácil você fazer promessas muito malucas, né? Do tipo, emagreça 10 quilos em um dia. Ou resolva o seu problema com a sexualidade com esse comprimido que vai chegar na sua casa, você vai tomar um só e você vai ficar, sei lá. Então, em razão de ser um nicho mais propenso de se terem promessas malucas, as pessoas elas confundem muito. Mas acho que não é só promessa maluca, mas também uma vez eu encontrei um cara que ele estava vendendo uma planilha de como ganhar nas apostas. Ah, não, mas onde você trabalha? Ah, não, é nicho black. Tá, mas o que é? Não, é isso. Cara, isso não existe. Isso não existe. Mas percebe que está ligada à forma como ele vende, a promessa do negócio como um todo? Tá, então na sua visão parte da promessa. Sim, são as promessas que fazem com que o nicho black eles sejam tão confundidos com essa galera de golpe aí. É muito mais simples. Como que você faz uma promessa muito absurda de, sei lá, vender uma roupa na internet, que não é um nicho black? Percebe que é mais difícil? Sim. Então, no nicho black, é mais passível de se terem promessas muito malucas e por isso as pessoas confundem muito. E por isso é mais restritivo também, tem mais problema de anunciar, tem mais bloqueio porque justamente em razão disso, dessa proteção da plataforma, de fazer um ambiente confortável para que a pessoa passe mais tempo lá. Pense você como usuário do Instagram. Se você não se liga, você fica o dia inteiro vendo vídeo engraçado, vendo animalzinho fofo, vendo criancinha dançando. Então, de fato, é uma plataforma que quer que o usuário passe mais tempo lá. E se isso fere essa regra... Existem duas regras que eu chamo, né? Existe a regra de ouro e a regra de prata. A regra de ouro é que o Facebook ele quer proporcionar uma boa experiência para o usuário. Ele quer que a gente fique feliz dentro da plataforma. E a regra de prata, e é até legal a gente falar isso correlacionado com o nicho black, é que o Facebook quer que nós, anunciantes, ganhemos dinheiro na plataforma. Sim. Porque parece que não. Sim. As pessoas que vão começar a anunciar nicho black e elas vão tendo dificuldade de manter a conta no ar, de manter os anúncios no ar, elas acreditam que o Facebook não gosta delas, que não gosta de nicho black. Gosta. A gente é patrão do Facebook, a gente financia o Facebook. É em razão da gente, anunciante, que se trata de uma empresa multibilionária. Mas só que ele não quer que a gente fira a regra principal, que é proporcionar uma boa experiência para o usuário. E como que você caiu no nicho black? Foi uma coisa... na rua, pá, caiu. Não, foi uma coisa muito louca e foi um processo, de fato. Na verdade, eu vim do interiorzinho de Minas. Eu sou a primeira empreendedora da minha família. Não há histórico de empreendedorismo na minha família. Eu nasci numa cidade chamada Timóteo. E lá tinha uma empresa, que hoje não tem esse nome mais, mas era a Cesita a empresa. Então, a gente crescia já sabendo que a gente ia trabalhar na Cesita e era isso que ia ser a nossa vida.
Mas só que Renato, eu não sei te explicar, mas eu sempre tive uma mentalidade diferente até das pessoas da minha casa, assim. Eu sempre quis estar num lugar onde eu pudesse ver o horizonte, que eu pudesse crescer, que eu pudesse conversar com pessoas, que eu pudesse ver coisas novas, enfim. E daí, quando eu saí do 3º ano, eu fui estudar Direito e, em paralelo a isso, eu ganhei uma bolsa para o jornalismo. Então, eu estudava Direito e Jornalismo juntos. E eu sempre falo para as pessoas que se eu tive sucesso com marketing digital, qualquer pessoa no mundo tem sucesso. Porque a gente vê pessoas como vocês, assim, que são gênios do marketing, que são inteligentíssimos. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado. A gente engana muito, tá? Engana? A gente O sabe... papel do marqueteiro é enganar. Talvez seja, marketing. então. Você me enganou direitinho. A gente engana bem, só para deixar claro. Não é Sim. tudo isso aí, não. Mas, enfim, eu sempre fui uma aluna muito boa, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu precisava sentar na primeira carteira e estudar muito em casa, sozinha. Então, tudo que os meus alunos, por exemplo, aprendem com um dia, eu levo meses para aprender. E eu tenho ciência dessa minha dificuldade e eu compenso muito isso com o esforço pessoal. Enfim, então, quando eu saí lá do Direito, eu saí com uma proposta de emprego para vir aqui para São Paulo. Eu estava no interior de Minas, para vir aqui para São Paulo para trabalhar num grande escritório. E quem é do Direito, talvez que está assistindo, vai lembrar, existia um curso preparatório que era telepresencial, chamado LFG. Era assim, não existia internet, mas esse modelo de se estudar de casa não tinha no online, né? Então, a gente ia ter o curso e a aula era teletransmitida ao vivo. A gente sentava, tinha uma televisão e o professor dava aula ao vivo para a gente. E daí eu comecei a ter muito contato com esses professores da rede LFG, porque eu fazia curso, imagina, quem faz Direito... Pensa logo, quem quer grana, quem gosta de dinheiro, faz concurso, né? E daí eu comecei a estudar lá no LFG e comecei a ter contato com esses professores. E daí eles já estavam falando de online, eles já estavam falando de digital, eles já estavam falando de vender a aula, mas aquilo era muito distante para mim. Mas como eu gosto de dinheiro, como eu amo dinheiro, eu vi um fazendo 6 em 7 dias, 6 dígitos em 7 dias. Eu falei, não, isso é impossível, me ensina a fazer. E era tudo por e-mail, lembra? Que ano que era isso? 2012. Tá. 2012. E daí eu comecei a vender um curso que já estava gravado de leitura dinâmica e um curso que ajudava as pessoas a lidarem com ansiedade para concurso público. E daí eu cheguei no nicho black. E daí foram aparecendo coisas, né? E daí veio um produto de emagrecimento que já estava validado, que eu queria vender. E foi aí que eu comecei com o nicho black. Comecei só para entender a tua jornada. Aí, nesse começo, vendendo um curso de leitura dinâmica... deu certo de início? Não deu? Como é que foi essa jornada? Deu muito certo, mas não existiam plataformas como Hotmart, como Eduz, não existia nada disso. Então, a gente vendia as aulas no YouTube e ia liberando e-mail por e-mail para as pessoas. As pessoas depositavam na conta e ia liberando e-mail por e-mail. E como você gerava tráfego nessa época? Não existia tráfego. Sim. Ninguém falava de tráfego. Existiam anúncios na internet. E daí eu comecei a profissionalizar isso depois que eu fui ao primeiro Fórmula de lançamento. Eu fui aluna do Fórmula da primeira turma do Érico. Do 2013. 2013. E daí eu fui lá, mas eu olhava aquilo e falava, gente, eu nunca vou vender desse jeito. É muito charlatanismo, é golpe, não vou fazer, enfim. Mas quando eu fui... Você estava falando de ambiente, como ambiente é importante, né? Quando eu fui lá e vi aquele monte de gente dando certo, tendo sucesso com o digital, eu voltei, assisti o treinamento todo e fiz meu primeiro lançamento. Então, a partir desse primeiro lançamento, as coisas começaram a galgar mais rápido. Mas, assim, para mim, na época, quando eu comecei a vender o leitura dinâmica, que eu fazia, sei lá, 20 mil por mês, 10 mil por mês. Gente, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Então, para mim, já dava certo. Mas você nem chegou a atuar como jornalista ou como advogada? Eu cheguei a atuar. Eu trabalhava no escritório, inclusive, pertinho de onde a gente está aqui. Eu cheguei a atuar, fiquei 1 ano, mais ou menos, no escritório. Mas, em paralelo a isso, eu já estudava o digital, já fazia treinamentos, já me dedicava ao digital. E daí eu tive a força motriz para sair do escritório e começar de fato. Tá. Aí, 2013, 2014, Fórmula de lançamento. O teu primeiro lançamento foi de qual produto? Desse produto de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, Renato. Eu achava que eu nunca ia... dar as caras na internet. Para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com câmera, eu tenho muita dificuldade em gravar, eu tenho muita dificuldade em aparecer, eu tenho dificuldade para lidar com hater. Então, assim, eu sempre fui a pessoa dos bastidores, sempre trabalhei com bastidores na internet. Só que os criativos começaram a ficar famosos, de fato. Eu sempre entendi a rede social de uma forma muito contra-intuitiva do que as pessoas estavam fazendo lá. Eu sempre observo muito o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam nas redes sociais e como as pessoas
compram, de uma maneira geral. Eu sempre fui muito estudiosa disso. E eu entendi que não adianta eu tentar vender para a pessoa no ambiente do Instagram. É um ambiente muito barulhento, é muito conturbado. Então, veja o meu exemplo. Eu adoro ver vídeo de cachorrinho, vídeo de maquiagem. Então, se aparece algo lá muito legal para mim, mas uma pessoa tentando vender naquele ambiente, eu não dou atenção 100%. É como ir até a 25 de março. Você está lá na 25 de março, chega alguém e diz assim para você, Renato, eu tenho o melhor pão de queijo do mundo, já que o de Minas você falou que não é, péssimo. Não é péssimo. É que ruim. não é tão bom quanto ele diz ser. Tá bom, a gente vai ignorar essa parte pra gente não brigar aqui, tá? Mas enfim, imagine que chega uma pessoa na 25 de março e fale pra você, Renato, você sofre com ansiedade? Nossa, eu tenho um produto revolucionário pra você. Eu vou transformar a sua vida. E no meio disso tudo, um monte de gente, chip da TIM, chip da Claro, te chamando, te cutucando. Então eu sempre entendi o criativo como um meio e não fim. A função do meu criativo não é vender para as pessoas. A função do criativo é fazer com que aquela pessoa que está rolando o dedo freneticamente pelo feed, ela pare de rodar e preste atenção no que eu estou falando. Então, é como eu chamar a pessoa para jantar. Eu levo a pessoa para um ambiente calmo, silencioso, onde estou só eu e ela. Aí eu vou falar sobre o problema dela, vou falar que tem outras pessoas que já passaram por aquele problema e resolveram aquele problema. Vou falar sobre a garantia, vou falar sobre forma de pagamento. Então, eu sempre vi o criativo como uma forma de chamar a atenção das pessoas. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. E daí eu ia até as palestras, eu fazia lá os eventos, eu participava dos eventos Mastermind e as pessoas começaram a pedir o treinamento. E aí, como, de novo, eu gosto de dinheiro, eu resolvi gravar. Mas eu sempre fui a pessoa do bastidor. Mas legal. Você teve uma frase sua aí que eu nunca tinha ouvido, pelo menos nunca tinha parado para prestar atenção, que é algo que eu tenho defendido muito, que hoje toda a nossa estrutura de vendas, ela é por comercial. Então, assim, Sim. Hoje 90% eu não mando mais para o checkout, eu mando para o cara para uma aplicação. Porque eu entendi que a internet, para mim, ela é um ambiente de marketing, não de vendas. Sim. Então, eu preciso gerar desejo ali e a venda, cara, ela vai para um outro ambiente, 1 a 1. Isso, de fato, fez os nossos resultados ficarem muito exponenciais recentemente. Mas é legal ter a tua visão de trazer isso para o criativo também. Porque a gente quer resolver a venda num criativo. Você fala, não, cara, calma aí. O bom criativo, ele não vende. O bom criativo chama a atenção das pessoas e leva as pessoas para o ambiente onde, de fato, acontece a venda. Seja no 1 a 1, seja na página de vendas. É onde, de fato, eu consigo falar. Imagine, eu sempre falo isso, que fica claro para as pessoas. Imagine a estrutura de uma página de vendas, pessoal. Como é que ela funciona? Ela tem uma headline chamativa, aí ela tem um vídeo de vendas, aí embaixo a gente coloca a prova social, a gente fala sobre treinamento, a gente fala sobre a garantia. Então, tudo que está ali está estrategicamente posicionado para a gente convencer a pessoa que ela precisa comprar da gente. Agora, você imagina um anúncio. Eu tenho um espaço deste tamanho para escrever uma copy em que eu deveria falar tudo aquilo que está na página de venda, se o anúncio de fato fosse vender para as pessoas. Então, de novo, o anúncio ele precisa ser tratado como meio. Ele precisa chamar a atenção daquela pessoa que está rolando, porque lembra, ela não vai no Instagram para fazer compras. Sim. É muito diferente no Google, por exemplo. Quando a pessoa faz uma busca ativa do tipo advogado, tributarista, São Paulo, ela já sabe que ela tem um problema, ela já sabe que ela não consegue resolver o problema sozinha, ela já sabe que ela tem que pagar. Então, percebe a diferença? Sim. Agora, lá no Instagram, ela não está buscando solução para o problema. Então, eu preciso chamar a atenção das pessoas, já que é muito estímulo, já que é muito conteúdo, já que é muita coisa divertida, que, de fato, prende a atenção e tirar a pessoa daquele ambiente barulhento para onde a gente possa conversar, de fato, sobre o problema. Boa. Nath, eu inventei uma aqui do Tem Mais, tá? Tá bom. Tem mais hater homem ou mais hater mulher? Eu arrisco te dizer, Renato, que eu nunca passei por uma situação de pessoa ser grossa, mal educada, criticar o meu trabalho vindo de uma mulher. Eu acho que o meu trabalho especificamente, que trabalho com tráfego pago, que é um negócio muito analítico, que são números, é um trabalho muito atribuído a homens, né? É um trabalho muito masculino, que eu digo que tem muitos homens fazendo, de fato. Então, 100% das pessoas que criticam o trabalho de uma forma que não é legal são homens. Não tem hater mulher, tem hater homem. Mas isso é um pouco de que você veio desde 2012, 2013 trabalhando com isso, e naquela época quase não tinha ninguém trabalhando com tráfego, muito menos mulher. Você acha que esse é um ponto... Não, eu acho que não. Eu acho que alguns homens eles se sentem de fato incomodados quando vem uma mulher fazendo sucesso numa área que eles dominavam antes, né? Então, 100% vem de homem, sim, mas eu acho que não em razão disso, mas em razão de
Esses dias um falou que mulher que trabalha muito é feia. Que mulher que tem que ficar dentro de casa, sabe? Umas coisas assim. Então, realmente, 100% dos haters vem de homens, mas eu acredito que não é porque eu comecei antes, não. Como é que você lida com eles ou não lida? Renata, eu queria muito te falar que isso não me incomoda, porque a gente, na internet, sobretudo quando a gente fala de nicho black, quando a gente lida com grandes montas de dinheiro, quando a gente lida com grandes contas, é muito... É dispendioso você fazer um trabalho honesto, de fato, né? No nicho black, principalmente, eu dou muitos nãos para produtos que eu sei que não resolvem dores específicas de pessoas. Quando vem com encapsulado para mim, que fala encapsulado que vai resolver a doença que você não consegue tratar com remédio. Não funciona para mim. Eu não pego. Então, hoje eu consigo dizer não para alguns clientes. Então, fazer um trabalho honesto vai muito... É mais do que... honesto. Realmente você precisa dar muitos nãos para coisas que, de fato, se ganharia muito dinheiro. Mas eu queria dizer para você que não me incomoda, mas no fundo me incomoda um pouquinho, sim. Mas isso chega a atrapalhar a tua energia do dia? Como é que você lida? Deixa eu entender como você lida. Quando chega... Às vezes eu dou uma xingadinha, tá? Responde direto? E às vezes eu falo um palavrãozinho. Queria falar que não, queria falar que é só bloqueio, mas às vezes eu xingo um palavrãozinho, às vezes eu posto, porque às vezes as pessoas até quando eu posto falam, você não tem que postar, você não tem que mostrar. Mas eu posto no sentido de incentivar outras mulheres a fazerem, porque de fato a gente vai encontrar muitas pessoas assim no mercado. E às vezes eu posto, mostro o rosto, falo, o que fulano está falando? Mas a grande maioria das vezes eu só bloqueio. Só se me pega num dia muito ruim. E curiosidade, a gente tem feito toda uma temporada agora só com mulheres, e algumas vivem um ambiente mais feminino, por exemplo, a Carol, porque ela fala diretamente para a mulher, mas você está num ambiente 100%, 90% masculino. Sim. Como que é isso em evento para você, essa questão de... Tem poucas mulheres falando sobre isso. E aí você está num evento predominantemente masculino. Isso é tranquilo para você? Isso, de alguma maneira, você levanta alguma bandeira? Ou você trata com uma certa normalidade? Não, para mim isso é super normal. De fato, sempre que há eventos, realmente é muito raro você ver mulheres. Então, quando eu vejo mulheres brilhando no marketing digital, eu fico toda feliz. Eu levanto a bandeira, eu divulgo, eu mostro para as outras pessoas, eu falo para os contratantes, dá uma ligada nessa mulher aqui que ela está fazendo um trabalho legal. Mas, por pessoas sérias, eu costumo dizer, Renato, que quem está no topo mesmo está se ajudando, não está se criticando. Então, isso nunca foi um problema para mim, na minha profissão. É um problema para quando você fala de grandes redes, para quando as pessoas não têm freio, né? Na internet as pessoas falam o que querem. Então, aí, naquele ambiente, é um problema de fato. Mas a grandíssima maioria das vezes eu sou super bem acolhida nesses eventos e nesses lugares. O problema são os haters mesmo que ficam lá. Que ficam lá atrás, né? Saco, mas não aparece, não mostram, mas reclamam. Eu sempre fui muito passiva em relação a isso. Mas como eu faço um trabalho muito sério, muito honesto, a gente está falando aí de chamar de golpista, você falando de pessoas que são golpistas, me chamou de golpista, agora resolve na justiça. Porque realmente, de fato, as pessoas costumam atrelar o nicho black com golpe. Aí gravou vídeo me chamando de golpista, mostrando meu conteúdo, falando que eu ensino a fazer golpe. Aí a gente vai para a justiça. Boa. Boa. Aí a gente resolve lá. Vamos, Reinaldo. Tem mais contas bloqueadas ou dígitos faturados? Ai, pessoal, isso é uma coisa importante de se falar, porque geralmente as pessoas acreditam que quem tem sucesso com o digital no nicho black não tem conta bloqueada. Gente, é conta bloqueada todos os dias. Você tem uma operação só de subir novas contas? Eu tenho, na verdade, eu trabalho com contingência, né? Eu sempre digo que tanto o nicho white quanto o nicho black a gente tem que ter contingência. Contingência é uma forma da gente guardar os ativos da nossa conta, do nosso cliente, de forma que se a gente perca a conta, a gente não perde os ativos. Então, quando a gente fala de nicho de infoproduto, ou quando a gente fala de negócios digitais, o que há de mais valioso, e falando de termos de dinheiro de fato, é o Pixel, que reúne todas as informações dos nossos potenciais clientes e os públicos que a gente vai guardando e validando o tempo inteiro. Então, tem que manter isso guardado o tempo inteiro, porque
invariavelmente a conta vai cair, ainda que a gente não esteja falando de nicho black. Para o Facebook, pega muito mal, por exemplo, ataque de hacker, né? Então, hoje, 90% das contas caem em razão do que eles chamam de atividade suspeita. Eu estou aqui, não uso, uma ferramenta de multilogin, não uso proxy. Eu estou em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte. Aí eu abro a minha conta aqui de São Paulo, o Facebook considera isso uma atividade suspeita, as contas caem. Então, assim, conta caindo, vai cair o tempo inteiro. Mas eu acho que o que faz um gestor de tráfego de infoproduto ou de negócios digitais de nicho black ter sucesso e angariar cada vez mais clientes é o fato de você não deixar as contas sem anúncio. Então, sempre tem aquela conta reserva que vai cair a conta principal, mas a segunda já está operando. Tem algum critério, tem alguma regra para bloquear? Ou tem algum Cara, padrão regra assim que você tem. saiba que, poxa, isso aqui não pode? Ou é só uma política de conduta? São várias políticas. Por exemplo, acabei de citar que é atividade suspeita. Então, o Facebook, ele analisa não só o que você escreve no anúncio, não só a imagem que você coloca, mas a página de destino. Então, às vezes, você faz um anúncio que, de fato, não tem nada de errado com o seu anúncio, mas tem algo lá na sua página que ele julga ser desconfortável para aquela pessoa que está lá navegando nas redes sociais. Lembra que a gente conversou? Sim. Então, é uma série de regras. Há lá várias e várias regras, várias coisas que você não pode falar, ou várias coisas que você tem que falar com um certo receio, com uma certa limitação. Enfim, então, são várias regras. Deixa eu entender um pouco de quem vive nesse lugar. Tá. Porque, assim, em 2016, o Facebook mudou boa parte das políticas de anúncio dele. E eu Sim. lembro que naquela época eu rodava muito bem anúncio. E do dia para a noite eu não conseguia mais Era rodar maravilhoso, né? absolutamente nada. Mas colocava qualquer coisa também. Não, mas calma aí, qualquer coisa não. Qualquer coisa é muita coisa. É, Mas a gente, por pera aí. exemplo, usava antes e depois, que hoje a gente não Isso. pode. A gente Entendi. podia falar especificamente, vamos falar de emagrecimento, especificamente a palavra emagrecimento. Falar, você vai perder X quilos. Então, hoje- assim, era o mais... Brasil hoje que era isso tudo é gorda, proibido. nunca mais. Nossa! Hoje eu seria preso. Hoje você seria, literalmente, você seria preso. E aí, Natália, quando e eu sempre achei que eu estava seguindo todas as políticas, tá? Mas eu nunca tinha lido as políticas. Então, assim, era sempre naquela percepção, não é possível, o Facebook está de sacanagem comigo. Naturalmente, a profissionalização começou a acontecer, as políticas de anúncio mudaram, e eu tive muita dificuldade naquele momento de transição ali, de toda hora bloqueio, e era um inferno viver naquele ambiente. Quando a gente veio para o Curso Explica, para nichos mais tranquilos, vamos falar assim, eu não lembro a última vez que a gente sofreu com algum bloqueio de conta. Então, é muito mais estável e tranquilo Sim. de trabalhar. Como que é a operação, uma operação escalada de nicho black, em termos de uma coisa é contingência. Contingência você tem que ter. Mas você tem uma rotina, por exemplo, de um time que fica só criando conta todo santo dia? Ou qual que é o volume de conta que é bloqueado, sei lá, por semana, por dia? Como Na que é verdade, a gente que entende de fato, que sabe anunciar, não precisa dessa operação tão gigantesca de perder conta o tempo inteiro. Eu realmente posso dizer que lá na agência é uma coisa rara de se acontecer. Não é uma coisa que acontece com frequência, é uma coisa muito rara. A gente sabe que tem algo... A primeira coisa, a gente precisa entender essa regra de ouro que a gente acabou de mencionar, que é que o Facebook ele quer proporcionar uma boa experiência para o usuário. Então, a gente está falando de uma empresa globalizada. Aqui no Brasil, é muito comum a gente postar foto... A gente não, né? As pessoas postarem foto de biquíni, mostrando o corpo e tudo mais. Só que isso é ofensivo em determinados países, para determinadas pessoas. Então, lembra, a gente está falando de uma empresa globalizada. Então, eu preciso analisar esse contexto como um todo. Segunda coisa, a gente precisa tomar cuidado com o copy. Eu sempre falo, Renato, que na copy, como eu sei que o objetivo do meu anúncio é realmente chamar a atenção das pessoas, quanto menos eu escrevo, melhor. Terceira coisa, o Facebook, ele dá uma certa carta branca para aqueles anunciantes que já estão anunciando há muito tempo, que já colocam muito dinheiro na plataforma e que cometem pequenos erros ao longo da sua vida como anunciante. Um score aí de Exatamente. de credibilidade. Score é a palavra. Tá. Então, é por isso que anunciantes que são mais... que estão começando agora, eles vão lá na biblioteca de anúncios e vão, sei lá, vamos pensar num emagrecimento, um especialista de emagrecimento grande, Karina Peloy. Quando você vê lá os anúncios da Karina Peloy, ela faz algumas promessas muito incisivas. Fulano perdeu 50 quilos. Essa mulher, aqui está o antes, aqui está o depois. Mesmo que de uma forma indireta, ela coloca. Então, isso acontece porque é uma anunciante que, de novo,
anuncia há muito tempo, que está com a conta ativa há muito tempo, então ele vai permitindo que você faça algumas coisas que naturalmente ele não te deixa com uma conta menor ou que começou a investir agora. Então, entende? Porque esse cuidado ele é gradativo. Se a conta é menor, se a gente investe menos, a gente realmente precisa, sei lá, antes de mandar para a página, a gente vai colocar um pré-sell antes, a gente vai colocar um criativo que não seja tão direto, que não mostre tanto corpo, que não fale coisas tão diretas, e daí, aos poucos, a gente vai ficando mais relaxado para anunciar. Legal, legal. Nath, tem mais no criativo estático ou tem mais no vídeo? Bom, Renato, isso é bem controverso. Depende muito da etapa do funil que esse usuário lá das redes sociais ele tá. Eu sou uma leitora ávida, eu gosto muito de ler. Então, já aconteceu com você ou com as pessoas que estão nos assistindo, 100% das vezes isso acontece. A gente vai até a livraria... Opa! Pode continuar. A gente vai até a livraria, a gente nunca ouviu falar daquele autor, a gente vê a capa do livro e o tema do livro chama a atenção. E daí a gente leva o livro para casa, porque geralmente livros têm um ticket menor, né? Isso não acontece quando a gente está falando de uma mentoria, por exemplo, como a gente estava conversando agora. A figura do mentor é importante. Nesse caso, eu não compro a mentoria de fato, eu compro um mentor. Então, se eu vendo um e-book de receitas fitness, a figura do mentor, ela não é tão importante. Então, não interessa quem escreveu. Imagens sempre vão converter mais, porque a pessoa, de novo, está rolando o dedo, ela precisa ser impactada por aquele anúncio e sair de lá correndo. Então, se eu coloco um vídeo, eu preciso, além da pessoa parar de rolar o dedo, eu preciso de retenção daquela pessoa. Então, se eu vendo uma mentoria, se eu faço, sei lá, um remarketing de uma mentoria, necessariamente a figura do mentor é importante. Então, é muito mais fácil a pessoa se conectar com a figura do mentor por meio de um vídeo. É muito mais fácil um usuário da internet se conectar com a figura de um médico por meio de um vídeo. Então, em alguns nichos, necessariamente, eu gosto de trabalhar com vídeos, eu prefiro trabalhar com vídeos, que são esses que eu acabei de mencionar. Mas, na grande maioria das vezes, eu realmente prefiro as imagens em razão disso, que na imagem eu não preciso de tempo de retenção. E eu realmente entendo o ser humano, e eu me incluo nessa, como pessoas que a gente reage àquilo que é mais imediato. Então, a gente está aqui falando de um assunto que eu amo falar, mas se meu celular vibra e minha mãe diz para mim, Natália, eu preciso falar com você agora, eu vou pedir licença para vocês e vou ver o que minha mãe está falando. E isso acontece o tempo inteiro quando as pessoas estão lá no Instagram rolando o dedo. Então, é muito mais fácil eu prender a atenção dela com uma imagem do que prender a atenção com um vídeo, que ela precisa assistir o vídeo inteiro para entender do que eu estou falando. Nath, da onde veio toda essa tua percepção? Porque o que eu gostei do teu conteúdo, e eu estou tendo de fato uma aula aqui que eu vou pedir até para o meu time assistir esse podcast, que você fala menos sobre anúncio e mais sobre comunicação. Então, da onde veio essa tua percepção do... Cara, mas calma aí. Se o cara está buscando uma mentoria, é importante associar a imagem do cara e tem uma relevância disso e daquilo. Tá, mas se eu estou falando de e-book, ele não está comprando o especialista, ele está comprando a solução. Sim. Na solução, eu entendo que se eu tiver mais atenção aqui e deixar para a página fazer o trabalho um pouco maior, vai funcionar melhor. Da onde veio essa tua habilidade? Eu vou chamar de habilidade de comunicação, porque para mim isso é comunicação. Isso veio do jornalismo, isso veio do direito, isso veio da onde? Não, isso veio de bloqueio de conta. Perda de dinheiro, falência Da vida. de dever dinheiro, dever Agiota. Agiota, mentira. Bateu Mas na cartão porta. estourado veio disso, veio de experimentação, de fato. Renato, eu não tinha... As pessoas falam, Natália, perguntam, na verdade, qual que foi o seu ponto de virada? Geralmente as pessoas têm ponto de virada, né? Sei lá, o nascimento de um filho, ou sei lá, eu não tive ponto de virada. Eu tinha que dar certo. Então, assim, quando eu saí do direito, saí do jornalismo, na verdade, o direito foi pago pelo meu pai, e eu via meu pai... Gente, era um esforço extraordinário que meu pai fazia para estudar a gente. Eu e minha irmã, nós fomos as primeiras a termos curso superior lá em casa. Então, assim, eu via meu pai trabalhar em 2 empregos e enfim, cansado, e minha mãe cansada. Então, eu não tinha opção de dar errado. Então, quando eu entrei no digital, eu não tinha opção de não dar certo. Eu tinha que fazer o digital virar. Eu tinha que ganhar dinheiro.
Às vezes as pessoas também perguntam, como é que você faz para você não desanimar? E eu acho que isso deve acontecer com você. Eu não posso. Eu tenho várias famílias hoje, em razão do meu negócio, que dependem do meu trabalho. Então não tem cansaço, não sei anunciar. Realmente foi quebrando a cara. Então, e até hoje isso acontece muito. Às vezes de colocar uma campanha no ar que eu aposto, um tipo de criativo que eu aposto, e o negócio não vira. Então eu vou acumulando coisas, acumulando conhecimento e levando isso para as mais diversas áreas do digital. Legal. Mas assim, tem eu posso falar palavrão, Casca? Pode. Sim. Então tem as tomadas na tarraqueta no meio do caminho que faz a gente... Amadurecer. Sim. Eu tô na adulta agora. Que faz a gente, de fato, desenvolver isso. Mas eu percebo que você tem, Nath, uma parada que é o quê? Uma coisa é você saber isso empiricamente e aplicar aquilo. Sim. Sem saber explicar o motivo. Qual foi o momento que você, ou se sempre foi assim, que você conseguiu dar esse passo para trás para conseguir ensinar com essa clareza? Ah, sim. Tá. Eu sou uma pessoa de padrões, Renato, mas eu sou, em razão dessa minha dificuldade de aprendizagem, tudo na minha vida é feito com padrão. Eu fiz uma planilha para o meu time. Se o meu time muda a cor da célula que estava azul para vermelho, eu não consigo ver a planilha mais. A Mariana é minha irmã, ela é uma gênia, ela é totalmente o oposto meu, aquela pessoa inteligentíssima que pega as coisas com muita facilidade, inclusive as poucas discussões que a gente tem na empresa é em razão disso. Eu falo, Mariana, eu não consigo acompanhar o seu raciocínio. Eu não sei o que você está falando, por favor, me explica. Porque ela é muito rápida, muito dinâmica, enfim. Então, a minha vida inteira eu faço com padrões. Então, eu levei isso para o trabalho também. Então, eu consegui desenhar padrões específicos que fazem anúncios converter mais do que outros. Ou vídeos converterem mais do que outros, ou copies, enfim. Então, eu acho que eu devo muito isso a padrões, a observar o que dá certo nos nichos e replicar isso para os outros nichos, em razão dessa minha dificuldade pontual. Entendi. E nesse teu processo de padrão e de construção, como é que você tem visto a inteligência artificial ou o que você tem utilizado? Na verdade, eu uso muito pouco, Renato. Me perguntaram isso ontem, inclusive. Acontece isso comigo, certamente vai acontecer com vocês ou acontece com vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo comprar. Amo comprar. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas eu odeio ser vendida. Então, quando você chega numa loja especificamente e que você vê que o vendedor não está nem aí para o que você precisa de fato, que ele só quer te empurrar a coisa, você sai de lá nervoso, você não quer mais. Enfim, a gente ama comprar, mas a gente odeia ser vendido. E eu acho que a inteligência artificial, obviamente, ela está se desenvolvendo, está cada vez melhor, mas eu ainda vejo anúncios com cara de anúncios feitos com inteligência artificial. E se a pessoa que está rolando o dedo lá pelo feed e entende que eu quero vender alguma coisa, fatalmente ela vai rolar de vez. Ela nem quer saber do que a gente está falando. Então, eu tenho usado muito pouco nos criativos. Para copy me ajuda em algumas coisas, mas para criativos, para produção de imagens e de vídeos, eu ainda não acertei com nenhum. Legal. Isso que você fala da venda é muito real. Em 2021, acho, no Corpo Explica, cara, o Corpo Explica, a gente escalou muito no tráfego. Eu sou o cara que odeio orgânico. O orgânico, para me dar trabalho para fazer, você não consegue medir, você não sabe por que deu certo. Sim. Aí você está lá no Instagram, o alcance diminuiu. Aí faz isso, faz aquilo. Cara, você está chutando, ninguém sabe. E o tráfego pago, ele é metódico, né? Ele traz números. E aí teve uma época que a gente começou a profissionalizar muito a estética. Então, antigamente, a gente fazia anúncio ali, de qualquer jeito. Aí, não, agora a gente montava um puta cenário, montava uma puta parada. Aí o custo por lead ele começou a subir. Aí eu olhava aquilo e falei, galera, tá bonito. Mas isso tá com cheiro de venda desde o momento zero, assim, porque você já vê que tá produzido e tal. Aí eu falava para ela, grava um vídeo com a câmera frontal do celular. Aí gravava, o custo por lead caía. Aí ele falou, não, mas tá ruim a qualidade. Eu falei, mas você tem que entender que o cara, ele tá ali, não é para comprar, ele tá para se conectar. E quando vem um cara estranho, com a câmera frontal meio desfocada ali, ele gera quase uma conexão do que é isso aqui? Quem é esse? Será que eu conheço? Será que é algum amigo meu? Quer ver como eu aprendi a anunciar relacionamento? Em um ano específico, eu não sou boa com data como você é, mas teve um ano específico que no Dia dos Namorados estava rolando uma trend que era assim. As pessoas que eram solteiras postavam uma foto de um casal como se ela tivesse com uma mulher, por exemplo, e daí postavam lá, marcavam a mulher. Entendeu? Então, era uma foto, marcavam a mulher. E daí, eles passavam a postar isso nos stories, quantas pessoas clicaram para ver qual era o perfil da mulher. E era surreal.
todo mundo que estava passando o dedo pelo feed via a foto lá do amigo e falava, gente, ele está namorando, quem é essa pessoa? Clicavam lá para ver a foto de quem era de fato. Então, eu entendi que a gente está anunciando numa rede social. As pessoas gostam de falar da vida dos outros. Gosta da fofoca. Então, como que eu postava relacionamento antes? Um casal feliz, ou eu gosto muito de anunciador, um casal de dor, um casal que uma cena que representasse dor. Mas estava muito anúncio com cara de anúncio, anúncio com cara de banco de imagens. Eu falei, então tá rolando essa trend? Aí eu comecei a anunciar relacionamento, eu pego aquelas fotos do tipo Pinterest, sabe? Que é o casal, aquele casal todo bonitinho, eles acordando na cama, e daí as pessoas ficam curiosas, falam, epa, quem que é esse casal aqui? E daí, naturalmente, elas param de rolar o dedo. Então, isso que você falou faz todo sentido. Você deixar o anúncio com mais cara de rede social possível, porque é o de fato que as pessoas consomem lá. E, de novo, a gente ama comprar, mas a gente odeia ser vendido. Se a pessoa viu que é um anúncio que só quer vender batata, fatalmente ninguém vai para lá, ninguém vai para a página. Só para entender um pouco mais até da tua jornada, em que momento o tráfego de fato entrou na tua vida? Isso é muito legal, porque assim, eu nunca fui boa com números, né? Então, imagina, eu sou de humanas. O que você é boa, então? Calma aí, porque você tá... Calma aí. Não, porque ela é de humanas mesmo. Eu sou de humanas. Tudo bem, mas assim, ela já teve um resultado foda pra cacete, puta case de sucesso. Aí, não, você é boa nisso. Não, isso aqui eu sou burra pra caramba. Não, você é boa, não, isso aqui eu sou Não é que eu sou burra, mas eu tenho mais dificuldade do que você, entendeu? Não, tudo bem. Eu compenso isso com esforço pessoal mesmo. Mas, enfim, eu nunca fui boa com números, então eu achava que o tráfego eu não ia conseguir, não era pra mim, então eu sempre estava envolvida com copy. Só que você também é das antigas, você sabe que quando a gente começou, em 2012, 2013, não existia o gestor de tráfego, não existia a pessoa da página, não existia a pessoa dos criativos. Então, eu sei programar. Se precisar programar, eu sei programar. Se fazer automação, eu sei fazer automação. Se precisar escrever uma copy para e-mail que venda, eu sei fazer isso. Então, eu tinha que fazer de tudo. Só que o tráfego é para onde seu dinheiro está indo, Renato. É muito complicado. A gente até que tem agência, a gente precisa se sentir lisonjeado. Porque imagina, o meu cliente me dá o cartão dele. Ele fala assim, anuncie usando o meu perfil. Então, eu falo pelo meu cliente e eu gasto o dinheiro do meu cliente. É onde o dinheiro sai. Então, eu tive muitos problemas com gestores de tráfego quando eu estava fazendo gestão de tráfego. Então, de pessoas que não faziam uma boa gestão, que colocavam um link de afiliado lá no final do funil, que, enfim, então eu tive problemas com tráfego e daí eu comecei a estudar. Conheci a Bárbara Bruna. Então, a Bárbara foi uma das minhas grandes mentoras, sei lá, 8 anos atrás. Ela literalmente me ensinou onde apertar botão. Então, ela falou, você aperta aqui, aqui e aqui, e daí, de novo, com aquela mentalidade, eu tenho que dar certo. Aí, eu comecei a bater na porta das pessoas e falar, olha, eu faço tráfego, deixa eu fazer seu tráfego. E daí, eu fui crescendo aos poucos a agência. Mas aí, essa parte dos números são interessantes, porque tráfego é número puro. Você falou que não era seu forte. Como é que... E, ao mesmo tempo, você demonstra que fez muito teste, tem muita informação de teste do que deu certo, que deu errado. Quem que fazia os números? Você na verdade, a gente cria grandes limitações na vida achando que a gente não vai dar conta, né? Então, assim, de novo, quando eu decidi fazer o tráfego e eu realmente fui em razão dos criativos, que eu gostava de criativo, eu gostava de produzir criativos, eu tinha que fazer os números funcionarem. Eu tinha que achar uma forma em que eu me sentisse mais confortável trabalhando com números. E daí eu fui. E desde o início, lá, a Mariana, minha irmã, que está comigo desde sempre, ela sempre foi a pessoa mais analítica do negócio. Então, ela me ajuda com planilhas, ela faz o negócio ficar mais fácil. Legal. Boa. Nath, tem mais lançamento ou perpétuo? Renato, eu acho que um se alimenta do outro e eu acho que todo infoprodutor, ele precisa lançar e precisa fazer perpétuo de fato. Eu acredito muito na força do lançamento, não só pelo boom de grana que o lançamento te dá, mas pela autoridade, ele oxigena a base, ele traz pessoas novas, ele te posiciona como um especialista de fato, como um expert melhor, enfim. Então, eu realmente acho que todo mundo precisa lançar. Mas tem produto diferente ou específico para cada um? Depende performa muito, melhor em um, performa melhor em outro? Depende muito da estratégia da pessoa. O que eu acredito é que, de fato, há que se ter lançamento o tempo inteiro. Só que quando a gente fala de um negócio digital, de novo, a gente está falando de um negócio. Então, as contas não param de vir. Eu, em razão de ter vindo dessa escola, de ter pouco dinheiro, de aprender a lidar com pouco, eu já tive num lugar em que
eu trabalhava com a faca no pescoço, de começar um lançamento e o lançamento ter que virar. E muitas coisas podem fazer o lançamento dar certo ou dar errado. Então, é um grande investimento de tempo, de dinheiro, enfim. Pode dar muito certo, mas pode dar errado. Então, eu acredito que sim, há que se ter um perpétuo funcionando, que pague as contas e que te dê tranquilidade para pensar em coisas novas ou para pensar em lançamentos, que você entre mais tranquilo. Que você não entre com a faca no pescoço de ter que funcionar. Porque eu acho que a faca no pescoço... Eu sou uma pessoa muito criativa, né? Então, obviamente, eu me inspiro muito nas pessoas que dão certo, mas eu não gosto muito do quadrado. Eu estou sempre pensando em coisas novas. E com a faca no pescoço é horrível você ter novas ideias. Então, eu realmente acho que os dois têm que andar juntos. E como tem que ter um pãozinho na padaria lá, vendendo todo o dia. diário. Como que funciona o teu negócio hoje, Nath? O que você tem? O que você roda? Como que é? Qual o tamanho do teu time? Eu tenho uma agência, são 2 negócios separados que eu tenho, né? Eu tenho uma agência de tráfego pago, que é focada 100% em tráfego pago, e que 95% dos clientes rodam nicho black, na grande maioria das vezes, infoprodutos. E daí eu tenho um segundo negócio, que é o meu negócio educacional, que são os meus treinamentos, e são 2. O Vanta Black Ads, ele é focado 100% em nicho black. Então, eu não ensino as pessoas a fazerem tráfego, mas eu ensino esse raciocínio de se encontrar bons criativos, de fazer boas copies no nicho black. E tem o método TAP, que é o meu produto de lançamento, que eu ensino pessoas que nunca fizeram tráfego antes, que nunca abriram o Facebook antes, a fazerem tráfego pago. Eu não tenho negócio físico, tá todo mundo espalhado, tá todo mundo trabalhando remotamente. E qual o tamanho dessa equipe? São 11 pessoas. Legal. Legal. Na tua agência, quem toca o tráfego é você? É o time que toca? Como é que você forma esses caras, se for o time que toca? 100% das vezes eu trago para o time de gestores, né, ex-alunos meus, porque realmente é uma forma diferente. Eu busco simplificar o tráfego pago, né? Por exemplo, a gente está falando de contingência, tem pessoas que fazem contingências ser buscadas, que precisam de 10 contas, 5 contas. Não, eu quero deixar um negócio mais simples possível. Então, é uma forma muito diferente de se fazer tráfego. Então, eu trago sempre os alunos para cá. Eu encabeço, eu abro todas as contas todos os dias e aí eu tenho aqueles gestores de tráfego que replicam o que eu peço para que eles façam. Legal. Você acompanha todas as contas, os números de todas elas? Acompanho, sim. Continua aí? Bora. Tem mais tráfego no Facebook, Instagram, Google ou TikTok? Eu acredito muito num somatório de redes. Eu acredito muito nessa forma da gente pulverizar o tráfego pago. Obviamente, há nichos específicos que não estão em ferramentas específicas. Sei lá, TikTok, você não vai achar grandes empresários ou empresários tomadores de decisão, por exemplo, de negócios específicos. Mas isso que o Renato falou faz muito sentido. O lead, ele tem ficado cada vez mais caro, né? E é uma tendência. Então, antigamente, Renato, eu pagava 5 centavos o lead de emagrecimento. Eu também. 10 centavos o lead de emagrecimento. Eu achava caro quando começou a pagar R$1. Eu vi R$1, eu falava assim, absurdo. Vai acabar isso aqui. O lead é que nem dólar, nunca vai baixar mais, sempre aumenta, é isso? Cara, eu tenho essa teoria que sim. É uma tendência, porque, enfim, naquela época que a gente começou, não tinha concorrência. Qualquer coisa que se vendia na internet, se vendia muito bem. Imagina, você ser o único anunciante de emagrecimento que investe muito, ou seja, que aparece muitas vezes para as pessoas nas redes sociais. Então, é tendencioso que, de fato, o lead vá, assim, se encarecendo. Então, eu gosto muito de pulverizar as fontes de tráfego. Mas, sei lá, 80% das pessoas, 80% dos avatares que chegam lá na agência, está todo mundo no Facebook. É impossível você não fazer Facebook Ads hoje. Em qualquer nicho. E é mais fácil também a plataforma, né? Eu acho assim, Renato, que quando você sabe anunciar em qualquer plataforma. Sim, concordo. Mas ela é mais intuitiva. Eu falo que qualquer pessoa pode anunciar no Facebook Ads. Eu estava falando com meu amigo maquiador antes de vir para cá. Ele falou, Nath, eu preciso muito começar a anunciar. Qualquer pessoa anuncia no Facebook, porque, de fato, a plataforma ela é desenhada para quem não é anunciante. Agora, ter resultado é diferente, né? Quem tem resultado expressivo, de fato, é quem estuda a ferramenta. Mas é realmente uma ferramenta mais fácil, mais intuitiva. E já teve alguma fonte de tráfego que você falou assim, cara, isso aqui eu não consegui performar, não consegui acertar, não rolou bem? Teve, mas talvez por incompetência minha, porque eu sei que eu tenho amigos que trabalham muito bem nessa plataforma e que têm sucesso na plataforma, mas é o Taboola. A Taboola e Taboola não funcionou para mim. O Taboola,
Taboola, ele é uma... Só pra você entender, sabe aqueles anúncios... se eu estiver falando merda, você me corrija, tá? Aqueles anúncios, quando você tá ali no MSN. Tá bom. MSN é um portal ainda, Sim. né? E aparecem umas notícias ali que são notícias de propaganda. Sim. Então, Simulam sim. informes, simulam matérias, mas são informes publicitários. Exato. aí você tá ali, mulher de São José dos Campos perde 52 quilos, conhece a história. Exatamente. Então ele é super direcionado e você consegue criar um nível de personalização muito grande, Sim. né? E é muito fácil de gastar dinheiro nele também. Sim. Mas eu também nunca acertei muito. Não tive, mas eu tenho grandes amigos que eles fazem bons trabalhos com Taboola. Inclusive, a gente até testa em alguns clientes específicos, nós testamos Taboola. Por exemplo, o Henrique das academias, que está lá no seu Mastermind, ele está vindo aqui para a agência e o Henrique é um cliente que eu quero testar Taboola, porque o avatar dele está nesses sites específicos. Mas eu nunca tive resultados expressivos com Taboola, não. Eu sempre tive dificuldade também. E TikTok, você já conseguiu? TikTok, sim, mas são nichos muito específicos, né? Quem tá lá é uma galera que tem um poder de compra muito grande, mas no nicho black, não, talvez. Eu acho que coisas mais correlacionadas com beleza, e-commerce de maquiagem, roupa, modinha, assim, ou seja, o adolescente mesmo. Idade. Tá mais focado mais novinho. Exatamente. Esse público mais novo, nessa geração aí mais jovem, mas que tem um grande poder de compra. Sim. Que são altamente influenciáveis, então dá para fazer bons trabalhos no TikTok. Mas só uma dúvida, curiosidade total, assim, quando você pega um adolescente e faz um anúncio, você está direcionando para o adolescente ou para os pais do adolescente para comprar? Depende. Por exemplo, se você vende um e-commerce de maquiagem ou um ticket mais baixo para o adolescente, de fato. Agora, se você vende, sei lá, um produto que vai fazer com que os adolescentes eles se concentrem mais na hora de estudar, aí para os pais. Aí a gente faz a comunicação toda para os pais. Legal. Ô, Nath, qual foi o criativo que você já criou assim, que você falou, porra, essa é a minha capela assistindo, esse aqui é Tem um minha criativo obra de arte. específico que fatalmente eu converso com as pessoas. Olha só, essa pergunta foi providencial. Eu encontrei ontem no aeroporto uma nutricionista, falou: "Você é a Natália Torres?" Eu falei: "Sim", eu fico toda sem graça, com vergonha. Ela falou: "Já ganhei muito dinheiro com um criativo seu", que é um criativo que simula um sorvete, mas é uma barriga. É esse que eu uso na minha palestra. É mesmo? É mais um que ganhou algum dinheiro. Mais um, é mesmo. Esse é um criativo que chama muito mais a atenção das pessoas, justamente por isso. No emagrecimento, a gente não pode anunciar corpo. Antigamente a gente podia, né, Renato? Sim. Tem um criativo que eu ganhei muito dinheiro com ele, que eu sempre ouço muito o Avatar, sempre. E daí as pessoas me trazem coisas específicas do tipo, vamos lá, emagrecimento. Qual que é a maior dor da pessoa do emagrecimento? Ela vai bem o dia inteiro, quando chega à noite, ela come compulsivamente na geladeira e daí a dieta vai toda pro água abaixo. Então eu gosto de anunciar essas coisas. E daí, quando eu conversei com avatares de emagrecimento, 2 pessoas me falaram sobre a dificuldade do cinto de segurança no aeroporto, no avião. E daí eu fiz um criativo assim, mas a barriga era toda de fora. E daí antes a gente conseguia anunciar esse tipo de coisa, hoje a gente não consegue mais. E aí, no emagrecimento, eu não posso mostrar a barriga mais, né? Eu falei, não posso mostrar a barriga, mas daí eu posso manipular as imagens. E daí, eu sempre faço isso, manipulo imagens que são imagens que conversam, né? A pessoa bate o olho e entende o contexto. Mas deixa eu só explorar um pouco mais eu essa vou imagem específica. Como é que foi o processo de criação dela? Você teve a ideia, você teve um ilustrador, como é que saiu aquela imagem? Renata, eu penso em criativo 24 horas, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu estou no aeroporto vindo para cá, eu estou vendo todos os outdoors de anúncios que estão passando e como eu melhoraria aquilo. Literalmente 24 horas. É uma coisa que eu faço o dia inteiro. Então, isso aflora muito a criatividade, né? De pensar em coisas diferentes. E daí, enfim, de novo, eu gosto muito de conversar com o avatar, né? Então, eu gosto de conversar e saber a dor específica. Eu pesquiso muito no YouTube, por exemplo. Uma coisa que não tinha na nossa época, quando a gente começou a anunciar, era essa variedade de informações e de fato de conteúdo que a gente tem na internet hoje. Então, por exemplo, recentemente eu conheci uma pessoa que ela faz grandes vendas, grandes lançamentos, e ela ensina pessoas a transportarem cavalos.
E daí, se você Bem digita específico, né? transportar em cavalos. Bem E daí, específico. por curiosidade, eu digitei lá no YouTube como transportar cavalos. Eu achei uns 10 especialistas, umas 10 pessoas falando do transporte do cavalo, explicando como se transporta um cavalo. E daí eu chego lá nos comentários, as pessoas dizendo, nossa, realmente, essa parte do vídeo específica me ajudou demais, porque eu tinha essa dificuldade específica e com o seu vídeo eu consegui resolver essa dor. Então, tudo isso vira criativo. Mas essa imagem específica, você consegue lembrar de como ela foi concebida? Não consigo, porque essa imagem é muito antiga, mas geralmente é assim mesmo. Sei lá, eu devo ter visto um sorvete com cores vibrantes, porque isso também faz converter muito mais o anúncio. Aí eu tive a ideia, gente, se eu colocar um umbigo aqui, e daí manipulei a imagem e foi. Eu acho que você deveria ter um escritório presencial. Ah. Ele seria todo tematizado com todos os seus criativos, entendeu? Será, Renato? Ia ter um monte de quadrinho. Mas aí ia parecer um hospício, não ia não? Não, ia ser massa demais. Vai Cheio pro- A do sorvete Não até eu posso. conheço e é muito boa. Não posso, Renato, sabe por quê? Eu trabalho muito com sexualidade. Então tem um monte de criativo aí que as pessoas vão bater o olho e vão dar risada. Imagina um cliente chegando no meu escritório, cheio de. Não vou falar, mas. Enfim, com os criativos que naturalmente você já vê aí nas redes sociais. Não posso, sua ideia não foi boa, não. Ô, Natália, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que pesquisa muito o seu avatar, né? Como é que Sim. você faz isso? Você tem um time que você olha, você fica fuçando ou pergunta O time mesmo? é todo treinado. Eu tenho uma gestora de tráfego no meu time, que é a Beatriz. Ela, de tanto fazer isso, eu digo que ela é a rainha dos públicos. Ela tem umas ideias que... Esses dias ela foi criar um público de... homossexuais, que era um produto, eu não lembro o que era, mas era um produto específico para a galera homossexual. Ela botou Rick Martin e achou um monte de coisa correlacionada com o Rick Martin, as músicas, e viu onde o Rick Martin faz show, e aí ela acha essa galera no Facebook, enfim. Então, isso é muito treino, muito treino. Então, o time é todo treinado. O que a gente faz? YouTube é o meu maior banco para se achar coisas legais sobre o avatar. De novo, por causa disso. Tem especialista falando várias coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que eu gosto, outro lugar que eu gosto muito de pesquisar é na Amazon. Então, eu vejo lá quais são os livros mais vendidos daquele tema específico. Vamos lá, disciplina para crianças. Aí eu vejo os livros. E as pessoas, elas escrevem verdadeiras resenhas sobre os livros. Elas escrevem embaixo. Meu filho fazia isso. Aí eu apliquei isso aqui do livro, aí meu filho melhorou e agora ele está assim. Então, eu entendo qual que é a dor pontual, entendo o que pode virar criativo, enfim. Então, hoje não tem dificuldade, está tudo na internet. Tudo lá, só pesquisar, né? Antigamente tinha o Yahoo Respostas, lembra, Renato? Yahoo Resposta. Que também me ajudava demais. Hoje em dia não tem mais. Cara, antigamente o mundo do tráfego era um mundo black também. Sim. Os caras faziam muita gambiarra. Era muita gambiarra, mas não vou nem falar aqui. Ô Nath, cara, te ouvindo, você acha que o cara que você forma, ele é um gestor de tráfego ou você acha que ele é um cara mais da comunicação? Porque, assim, tudo que a gente está falando aqui quase não entra a técnica de tráfego. Subir anúncio, isso, aquilo. É muito... O cara é quase um especialista em comportamento do que um gestor de tráfego. Eu me empenho para que eles sejam, de fato, comunicadores. Porque é como a gente conversou. Gestão de tráfego ou subir anúncio, qualquer pessoa sobe. Renato, no meu treinamento no Método TAP, é uma pequena parte das aulas em que eu ensino a subir anúncio, porque é muito simples. As pessoas têm dúvida do tipo, qual o tipo de campanha que você vai usar para fazer uma ação específica? Você passa o mouse assim, aí o Facebook fala, olha, você vai usar essa campanha quando você precisar de leads. Aí tem outro, você passa o mouse, olha, você vai usar essa campanha quando você precisar achar pessoas que compram na internet. Então, assim, é muito intuitivo. E além de ensinar isso que se chama de comunicação, eu gosto muito de formar gestores que entendam o processo de venda como um todo. Porque, vamos lá, se eu recebo um especialista que faz tráfego como você para o WhatsApp, tá? E daí eu levo o lead mais qualificado do mundo lá no WhatsApp. Mas só que o cara não sabe vender. Aí sabe o que ele me fala? Seu tráfego não está funcionando. Você só está trazendo leads desqualificados. Aí eu peço para ver o histórico. É horrível. As pessoas não sabem vender, não entendem que no processo de venda a gente mais ouve do que fala, não entendem que a gente precisa trabalhar as objeções específicas daquela pessoa. Então,
Eu, como uma gestora de tráfego que penso em manter o meu cliente por mais tempo, porque é assim que eu ganho dinheiro, eu entendo que eu preciso entender de copy, eu preciso entender de venda, eu preciso entender de como eu venço as objeções, porque é assim que funciona de fato. O tráfego mesmo é o que você mencionou, é subir anúncio. É o gestor que diz assim para o seu cliente, me dá o criativo, me dá a copy que eu coloco no ar. Mas isso não funciona. Já funcionou, mas não funciona. Ô, Natália, e o que você está enxergando agora para frente, né? Com a agência, criativo, com tudo isso de IA acontecendo, inteligência artificial, todo mundo lá mandando mensagem e já criando copies. O que você está enxergando para esse caminho de agência e criativo? Bom, eu não sei se vai chegar a algum ponto, talvez chegue lá na frente, em que as pessoas consigam, de fato, criarem inteligências artificiais que simulam um raciocínio humano, de fato. Porque venda precisa do calor humano. De novo, precisa entender a objeção do cara, precisa de relacionamento. Não é só colocar um anúncio no ar. Então, eu acho que sim, é possível que os gestores de tráfego um dia sejam substituídos por inteligências artificiais, mas eu acho que tem um caminho longo pela frente. Boa. Nath, essa daqui eu não entendi o contexto, mas provavelmente você deve ter entendido. Tem mais BM de guerras, cofre ou ferradas? Explica o que é isso aqui para eu entender. Vamos lá. BM ferrada é a BM da sua avó. É aquela BM que você vai colocar o perfil da sua avó, o Instagram da sua avó e você vai usar para subir anúncios. Existem muitas inteligências artificiais no mercado em que você sobe o criativo e sobe a copy e ele avalia se o Facebook vai ou não aprovar. Nenhuma funciona. Há criativos que você sobe, ele diz, vai aprovar, reprova. Há criativos que você sobe e a mesma coisa com o contrário. Então, se eu tenho uma conta que ela gasta muito dinheiro, que é um exemplo dessa conta aí, que o Facebook já me deixa fazer mais estripulias e tal, enfim, e eu tenho dúvida se o criativo vai ou não ser aprovado, eu subo antes numa conta que foi feita para cair mesmo. Que é a ferrada. Então, eu subo o criativo, subo a copy, subo a URL de destino e vejo se vai ser aprovado. Se foi aprovado, aí sim eu subo para minha conta, tá? IBM Guerra, IBM Cofre, é que eu sempre trabalho com 2 pixels simultaneamente. Pixel é como se fosse um porteiro do site. A gente instala um código lá e ele vigia o comportamento das pessoas dentro do site. Então, quanto mais antigo é aquele pixel, mais importante, mais caro ele é, porque ele guarda informações sobre o nosso avatar. Então, por exemplo, ele passa a observar que as pessoas que compram do Renato são mulheres de 40 a 50 anos que moram na região sul do país. São pessoas que compram mais facilmente. Então, ele passa a imprimir os nossos anúncios para as pessoas que têm aquele perfil. Então, imagina se eu perco isso. Imagina se ele perde um pixel que ele vem alimentando há 5 anos. Então, eu sempre trabalho com 2 pixels simultâneos nas páginas. Porque se eu perder um, o outro também está sendo alimentado. Então, essas são as BMs Guerra e a BM Cofre. A Cofre, ela guarda um pixel lá que está sendo alimentado. Entendi. Que se eu perco a Guerra, eu tenho a Cofre. Aí, simultaneamente, eu vou criando outras. E já teve alguma fase da sua vida que você comprou o perfil de toda a sua família já ou não? O quê? Sogra da minha irmã. Vizinho. Sogro da minha irmã. Francisco, meu sobrinho de 3 anos. Ninguém na minha família tem perfil. Ninguém na minha família tem Facebook no ar. Você sabe que isso daí... Eu já tive que fazer isso, né? De vizinho, de todo mundo. Vizinho o quê? Ninguém tem mais. Aí, teve uma vez, eu não lembro de quem eu comprei, se foi o vizinho, amigo, primo. E aí que depois a pessoa foi querer fazer anúncio. Não tem. Aí ela falou, ô Renato, minha conta tá bloqueada. Eu falei, por isso que eu te paguei R$50. Não, e ainda você tá bem que a pessoa queria fazer anúncio. Mas há pessoas que a gente pegava conta antes... Que a gente bloqueava o perfil da pessoa e não o perfil de anunciante. Então, a pessoa fala assim, a Mari, minha irmã, ela que arruma as contas, que faz essas gambiarras, fazia essas gambiarras. A pessoa fala com a Mariana, ô Mariana, eu não estou conseguindo entrar no meu Facebook. A Mariana, pois é, perdeu. Emissão de cartão de crédito pré-pago no nome dos outros. Sim, nossa, isso daí foi Vai ter demais. que arrumar outro CPF para fazer outra conta. Qual foi a maior gambiarra que você já fez nesse sentido? Nossa, de perfil, de fato. A minha irmã, ela mora numa cidade muito pequena do interior de Minas, então todo mundo se conhece lá.
Até da mulher do cartório eu já usei o Facebook. Aí, às vezes, caía. E aí, a mulher do cartório estava atendendo e eu precisava da CNH dela, para enviar a CNH dela. Aí, eu tinha que ficar esperando a mulher do cartório terminar de atender, para ela me mandar a CNH, para eu mandar para o Facebook. Então, assim, foram muitas. Assim. Hoje em dia, existe um comércio de contas, né? Então, a gente compra as contas. As pessoas criam contas e ficam aquecendo as contas, ficam postando como se fossem pessoas reais, de fato. E daí, as contas chegam fresquinhas, a gente consegue anunciar sem problema. Mas isso realmente funciona? Funciona. Eu tenho um fornecedor de conta, que é o Fabrício. Então, o Fabrício vive disso, de criar contas. Ele faz isso por meio de robô hoje, né? Então, o robô tem os horários específicos de postar, aí ele curte, aí ele engaja. Então, realmente simula que, de fato, é o perfil de um usuário comum. Legal, legal. Curiosidade, qual foi o maior investimento que você já fez assim num dia de anúncio? Num dia, Renato, eu acredito que era uma conta que gastava uns 30, 40K, que era de infoprodutor. Legal. Eu trabalhei com grandíssimos infoprodutores do mercado, a grande maioria deles eu já trabalhei com eles, tanto com lançamento quanto com perpétuo. Muito bom. Fazendo tráfego? Fazendo tráfego. Tá. Eu tenho um número expressivo de um dia só. 600 mil. Caraca! Foi no lançamento. Foi no lançamento? Foi no lançamento. No lançamento a gente tinha investido quase 8 milhões de reais no tráfego. Tá. E aí, qual que era a minha visão? Só para você entender. Tem um negócio chamado remarketing. O remarketing, basicamente, é você impactar quem já interagiu com você, vou chamar assim. E quando você está com o carrinho aberto, você faz um remarketing para vendas. Então, assim, você está criando um anúncio que você vai medir aquele anúncio por conversão. Então, você sabe se ele está vendendo de fato ou não. E a minha filosofia na época era o quê? Eu tenho o primeiro dia de desconto. Então, tinha lotes. Então, eu tinha que explorar ao máximo o primeiro dia, porque no segundo dia subir naturalmente a conversão vai lá no chão. Então, o Samuca trabalha com a gente até hoje. Eu falava assim, Samuca, pode sentar o dedo, irmão, tá vendendo. Aí, não, mas já foi... Eu falava, não, Renato, mas espera aí. Eu falei, não, filho, a gente tem um dia para... E o lote é fogo, porque você tem um dia só, é o primeiro dia. Aí ele, não, mas você tá doido, já foi muito. Eu falei, não, cara, não é do teu bolso não, fica tranquilo. E você se recorda de quantas contas você estava trabalhando, quantas BMs você estava trabalhando? Era uma só. Uma só? Porque era uma conta muito antiga, a linha de crédito muito alta, a gente tinha muito relacionamento. Entendi. Então facilitava muito a vida, né? Eu lembro que nesse lançamento, no começo desse lançamento, a gente tocava parte do tráfego interno, tinha uma agência que a gente fez uma parceria durante um tempo, depois a gente encerrou. E aí, até uma curiosidade de como que você toca e como que você encara isso, principalmente lidando com o dinheiro dos outros. Eu lembro que no começo, a gente começou a campanha, e, bicho, os caras fizeram uma merda lá e gastaram 30 mil reais, meio que torraram, né? No começo do lançamento. E aí, numa reunião e tal, eu percebi que o cara falou como se 30 mil reais fosse qualquer coisa. Eu falei, não, calma aí. É o meu dinheiro, né? Sim. 30 mil, é um palho, porra. Você acabou de tacar fogo num palho. E daí, e vocês, obviamente, têm um padrão, mas 30 mil reais quebra uma pessoa que está começando agora, Com né? certeza. Não, mas assim... E a responsabilidade com o dinheiro, né? Porque ele falou assim, não, mas olha, o 30 mil no volume total. Eu falei, não tem essa de volume total. 30 mil reais é muito dinheiro, independente de qualquer coisa. E eu percebo, principalmente no gestor de tráfego, enquanto o cara não tem uma maturidade muito alta, eu percebo que assim, ou ele pode ter medo de investir um pouco mais, porque ele pensa muito com a cabeça dele, com as limitações do bolso dele, ou às vezes ele pode ir por um outro extremo, que é foda-se, o dinheiro não é meu. Como é que você dosa isso, principalmente com a tua equipe, gerenciando o dinheiro dos outros? Na verdade, a gente tem a nossa agência, a gente de fato a gente faz uma aplicação para que as pessoas entrem e de fato a aplicação ela é íntegra. A gente escolhe as pessoas com as quais a gente quer trabalhar, porque o meu ticket na agência é um ticket que eu sei que é muito mais alto do que o mercado, porque eu realmente preciso cuidar da conta do meu cliente, que geralmente são clientes que investem mais caro. Então, assim, Renato, realmente é se posicionar e entender o lado da pessoa e entender que eu também sou empreendedora e cuidar, de fato, do negócio do cara como se fosse meu. Porque... Mas quando você tem equipe, você não a minha dúvida é com a equipe, para que você sim. garanta que ele tenha essa mentalidade. Que ele não gaste. Controle. Porque, assim, quando eu coloco um gestor de tráfego para trabalhar numa conta que gasta 30 mil reais por mês, eu realmente preciso confiar naquele gestor. Eu preciso botar minha mão no fogo e entender que ele não vai gastar mais do que eu determinar.
Então, realmente é você ficar ligado o tempo inteiro, não delargar e ficar o tempo inteiro em cima do negócio. Não tem outra alternativa. Mas você tem alguma ferramenta de controle disso? Porque, assim, uma coisa é ele gastar a mais, outra coisa é ele gastar errado. Sim, eu sou a pessoa da planilha, né? Existem várias e várias ferramentas no mercado que são maravilhosas, incríveis, posso te citar 10. Mas eu realmente sou a pessoa da planilha. Checar número, checar planilha o tempo inteiro. Boa, até uma visão que eu queria entender sua. Eu tenho muita birra de dashboard, principalmente do tráfego. Não pelo dashboard, porque eu acho que deixa o gestor preguiçoso. Então, o cara, é uma crença que eu tenho que é... O que acontece? Quando o cara tem um dashboard ali para direcionar ele deixa muitas vezes de abrir a conta para ficar na performance do micro ali. Existem umas ferramentas que a gente consegue manipular ou criar, ou fazer modificações no Facebook Ads por meio das ferramentas. E, de fato, nada substitui o contato com a ferramenta mesmo. Mas aí, essa tua gestão, por exemplo, você falou, a planilha, é uma exportação manual? Você tem tudo automatizado? Manual. Como que é isso? Todos os dias, eles copiam os dados das métricas que a gente determina como métricas importantes, manualmente colocam lá na planilha. Eu sou a favor disso daí. E aí, a sua planilha já te traz todo o caminho já que você tem que seguir. Porque a gente aprende a analisar as métricas, né? Falando planilha é bom, cara. Não, mas eu sou a favor disso daí, porque eu acho que o gestor de tráfego, que ele começa a ter menos contato com o gerenciador de anúncio e começa a ter muito... Eu lembro que a gente teve uma época lá, um gestor de tráfego, na época a gente estava com 8 gestores de tráfego, o Corpo Explica. E aí eu comecei a colocar eles para trabalhar em dupla. Então, assim, era para que um fiscalizasse o trabalho do outro, né? E tinha um cara que ele era muito rápido. Ele era muito rápido. E ele era todo cheio da automação, né? Eu falei, cara... Esse maluco, ele tá deixando um ralo para trás aqui. Por quê? Porque quem está tomando a decisão não é ele, é a automação que ele está tomando. É a máquina. E a máquina, porra, ela, principalmente naquela época que não tinha tanta inteligência artificial do jeito que tem hoje, ela é limitada por algumas coisas. Sim. Então, e aí falta a visão criativa do cara, falta a visão... De analisar a métrica, de fato. Geralmente as automações funcionam assim. Se o CPA aumentar... 10%, desligue o anúncio. Mas só que, às vezes, o seu custo por aquisição, ele aumenta, mas só que você teve mais finalização de compra no carrinho. Ou seja, o anúncio está levando as pessoas para o checkout. Então, não é hora de desligar o anúncio. E, geralmente, essas ferramentas, elas fazem esse trabalho que é, enfim, o número aumentou, desliga. E que não faz sentido na gestão de tráfego. Apesar de parecer matemática, não tem uma parte matemática, mas tem uma parte... Tem uma acessibilidade lá que você precisa ter experiência. Entendeu? Boa. Quero mudar aqui para seguir mais uma. Tem mais aqui? Bora. Bora lá? Tem mais anúncio segmentado ou público aberto? Essa também é uma pergunta super controversa. Muitos gestores de tráfego defendem o fato de que a gente tem que deixar um público mais aberto, porque a gente não deve menosprezar a inteligência do Facebook Ads, porque ele realmente faz questão de imprimir os nossos anúncios para aquelas pessoas que têm mais probabilidade de compra. Só que eu já tive no lugar do gestor de tráfego que o dinheiro está contado, que você tem que ser o mais assertivo possível e que você não pode gastar. Então, assim, se eu posso dar indícios para a ferramenta de onde que está o meu avatar, de onde que está o meu público comprador, eu dou indícios para as pessoas. Então, se eu sei que eu não vendo para homens de 30 anos ou que as pessoas que se interessam por comprarem os meus produtos são pessoas que frequentam certos lugares, eu dou indícios para o Facebook e digo para ele, olha, vai estar aqui, você pode começar a imprimir os anúncios para essas pessoas. Então, a minha dica é segmentar menos, porque realmente esse perfil mudou. Antigamente, a gente conseguia segmentar coisas muito pontuais, né? Muito específicas, e o Facebook vetou muito isso em razão da proteção de dados, então a gente não tem muitas informações sobre o nosso avatar. Mas se eu posso, de novo, dar indícios para o Facebook e para a ferramenta de onde está o meu público comprador, eu escolho dar indícios. Tá? Então, só pensando nisso, naquela época, pensando naquela época em que eu realmente não tinha que gastar. Eu tinha aquele dinheiro ali e aquele tinha que funcionar. Então, se eu deixo aberto, obviamente, a gente está falando de um algoritmo inteligente, com o tempo ele vai achar qual é o perfil do comprador, ele vai achar as pessoas. Só que isso demanda mais tempo, mais dinheiro e, às vezes, o gestor de tráfego não tem os dois. Então, eu prefiro desenhar, delimitar. Nessa parte técnica, eu acho que o tráfego ele tem uma teoria que, às vezes, na prática não se aplica. Você costuma ter aqueles calls de relacionamento com os consultores da Meta? Nunca, doente em todos.
vou contar um bastidor aqui. Eu tava num evento e tava um cara que ele foi o head de alguma coisa do Google, um cara muito foda do Google. Ele trabalhou 14 anos no Google. E ele tava mostrando o Google Trends. E aí fizeram uma pergunta para ele assim, fulano, é possível saber o volume de busca dessa palavra-chave que você digitou no Trends? Ele falou, não. Aí eu falei, não dá para saber. Aí eu levantei a mão. Eu falei, cara, dá para saber. Ele falou, não tem como. Eu falei, tem. Ele falou, não tem como. E aí talvez seja o meu espírito treteiro. Aí eu abri o notebook, aí eu abri o Google Ads, aí eu pesquisei a palavra-chave e falei, tá aqui, ó, volume de busca mensal. Aí ele falou, não, isso é aproximado. Eu falei, tá, pô, alguma coisa, não é na vírgula, mas tá aqui. Ele falou, não tem como. Olha só, era a orientação do Google que não tinha isso. Aí ele pegou, tirou uma foto. Ele falou, tô conversando com... Porque ele já saiu do Google. Ele falou, tô conversando com a menina foda aqui do Google. Ele abriu o WhatsApp. Ele falou, fulana, dá para saber o número de pesquisa? Aí ela falou, não. O volume de pesquisa? Ele falou, não. Aí ele tirou foto da minha tela do notebook. Nem ele mostrou. Aí ela viu, ela falou, nossa, que estranho. Então, como que é esse teu relacionamento com a teoria versus a prática? E quais são os teus hábitos, as tuas técnicas que, teoricamente, pela teoria, não faz sentido, mas que na prática dá resultado? Só contextualizando para você que não entende desse mundo, quando você vai fazer anúncio, você vai lá segmentar o anúncio. Você vai falar, eu quero atingir o público do Rick Martin. Você vai colocar público interesse Rick Martin. E aí você vai colocar um volume de dinheiro naquele público. Sim. Você vai colocar R$100 por dia. Sim. Então, teoricamente, você está atingindo esse público. Aí, teve uma vez que eu entrei numa treta com o cara que ele falou assim, ó... E eu sempre não, já faz um tempo que a gente roda muito escalado nas coisas. Então ele vai falar, pô, ao invés de você investir R$10.000 nesse público, o que você vai fazer? Você cria 10 campanhas iguais para o mesmo público dividido em R$1.000, né? E eu falei para ele, ele é acho que ele é dono ainda do Join Zap. Eu falei, Will, não faz sentido isso. Ele, não, mas dá resultado. Eu falei, mas não faz sentido nenhum isso aqui. E eu fiquei discutindo com ele. Aí eu cheguei, eu teimoso. Eu falei, não, vou testar. E aquela porra funcionou. Só que, teoricamente, aqui não faz sentido. Porque se você pegar a própria teoria ali, você fala, cara, mas... Os públicos concorrem, né? Então faz com que o CPA fique mais caro. Ficaria mais caro, mas na prática aquilo se mostrou mais eficiente. Então, quais são os teus caguetes ali que você fala assim, não... A teoria diz isso, mas na prática eu faço isso. Tem alguma coisa? Na verdade, todo o tráfego e toda a gestão de marketing, como todo, de qualquer negócio ou de qualquer conta, é muito de experimental, né? Porque um erro que eu cometi lá no início, Renato, é que eu sempre fui muito estudiosa, né? Então, quando eu comecei, o tráfego começou a funcionar e eu comecei a ter sucesso com marketing digital, eu me envolvi em vários masterminds ao mesmo tempo. E, de novo, o tráfego, o marketing como um todo, não é uma ciência exata, né? Então, cada mentor me dizia para fazer uma coisa específica. Aí eu ouvi um mentor, ele falava, tira essa campanha toda do ar, tá tudo errado, faz de outro jeito, faz outra coisa, enfim. Aí eu ouvi outro mentor, ele dizer, não, coloca a campanha no ar, faz... Então, assim, o fato de você ouvir pessoas diferentes o tempo inteiro te trava. Então, realmente, eu não consigo pensar em algo muito específico. Talvez essa da segmentação, que é uma recomendação expressa do Facebook de se manter e deixar o público cada vez mais aberto, mas eu escolho segmentar mais. E, realmente, é muito intuitivo e muito você fazer como ele. Ele defendeu isso daí, que dava certo, e parar de querer inventar a roda. Se funciona um jeito, se funciona um estilo de campanha, se funciona uma forma de se fazer tráfego, pode replicar que vai funcionar em qualquer conta, em qualquer negócio. Boa, boa. E me diz uma coisa, nessa tua jornada, vou separar isso aqui em alguns contextos. Primeiro, qual foi o teu maior perrengue fazendo tráfego? Houve um perrengue específico em que eu estava com um cliente, nós estávamos fazendo um lançamento fora, é um europeu, espanhol. E daí, o orçamento era 3.000 euros dia. E eu resolvi escalar a campanha à noite e fui dormir. Só que ao invés de colocar 3.000 euros, eu coloquei 30.000 euros. Nossa. E daí isso gastou tipo 10.000 euros ao longo da madrugada. Mas...
performou bem ou não? Não performou tão bem porque eu aumentei muito o orçamento. Então, o Facebook é como se ele reaprendesse, precisasse reaprender a forma de gastar isso de uma forma melhor, né? Melhor. E daí, enfim, foi esse o perrengue. Mas e como Mas aí, qual foi o impacto pagou disso? pelo menos? Pagou eu falei a conta? com o cliente, olha, houve um errinho, um pequeno erro, de 3 para 30, mas, enfim, a gente estava na fase de captação de leads, então não foi um rombo muito grande, mas daí eu tive que dar uma freada na captação ao longo do lançamento. Mas como é que foi acordar e ver aquilo? Nossa, gente. Porque, de novo, se é a minha conta, eu me viro. Mas você lidar com o dinheiro do cliente é você lidar com a confiança do cliente, né? Sim. E daí o resto do lançamento, ele ficou treteiro lá, vendo a conta, o que estava acontecendo. Aí ele enfim. ficou meio desconfiado. Obviamente, qualquer pessoa ficaria, né? E dentro, atuando como gestora de tráfego diretamente, qual foi o maior cagaço assim, que você já passou, que você falou, puta, deu medo? Eu acredito que foi o lançamento. Porque quando os meus lançamentos, os meus produtos, porque quando eu resolvi lançar os meus produtos, a minha agência estava performando muito bem. Eu estava muito confortável, estava ganhando dinheiro, as pessoas conheciam a minha agência, as pessoas chegavam até mim sem tráfego. Enfim, eu escolhia quais projetos que eu ia atuar. E aí, imagina, eu começar um negócio do zero, com a chance de dar errado, gastando todo o tempo que eu tinha livre, que era pouco, empreendendo num negócio novo, enfim. Então, eu acho que esse, para mim, foi um grande desafio. Começar a empreender e começar a dar as caras lá como especialista. Legal. Qual foi o teu maior perrengue como especialista, Nath? Como especialista... Ai, é porque eu não sou a pessoa das câmeras, né, Renato? E daí, eu cheguei numa fase, nos meus treinamentos, em que eu cheguei numa fase platô. Se você vira os meus conteúdos lá atrás, que é recente, né, tem pouco tempo que eu produzo conteúdo, 100% dos conteúdos que eu produzia eram em imagens ou escritos. Eu nunca aparecia em vídeo, nunca. Então, era tudo escrito, era tudo com imagem. Eu produzia o conteúdo assim e comecei a vender assim. Só que eu cheguei num efeito platô, porque as pessoas que me conheciam já tinham comprado de mim, então eu precisava atingir novas pessoas. E não tem jeito. Se você quer escalar o seu negócio, se você quer se tornar um especialista, uma autoridade, tem que aparecer em vídeo. Eu não sei outra forma de ensinar as pessoas, senão dar as caras na internet para que as pessoas conheçam o meu conteúdo, conheçam o que eu estou falando. E eu acho que foi um grande desafio para mim começar a gravar vídeo. Grandíssimo. Mas era coisa do tipo assim, ó, Renata, é porque eu sou muito... Quando eu coloco na cabeça, o negócio vai funcionar. Para gravar um vídeo, gente, era coisa de 4, 5 horas. Mas por quê? Qual que é teu lance? Porque eu sou muito perfeccionista. E daí eu começava a falar, aí eu via que eu não falava, que o sotaque estava muito, aí eu via que não ficou tão legal, aí eu achava a didática que não estava legal. Enfim, aí eu ia regravando. Teve uma vez que o editor de vídeo, ele contou 42 vezes que eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Natália. Aí começava o conteúdo, não, jogava o vídeo fora. 42 vezes. E você usa o teleprompter ou vai da cabeça? Não, eu não uso teleprompter, eu não fico confortável com teleprompter. Você fica? É de boa. Eu prefiro, por exemplo. É mesmo? Para mim funciona bem. Não, eu tentei algumas vezes usar. Alguns vídeos de venda eu uso teleprompter, mas os vídeos de conteúdo, de fato, eu faço assim. Eu gravo conteúdos uma vez por mês. E aí, ao longo desse mês, eu vou anotando no bloco de notas as dúvidas mais recorrentes que as pessoas me pedem nos treinamentos ou fora do treinamento. E daí eu gravo só, eu escrevo só o tema, e daí eu prefiro desenvolver esse tema sem teleprompter. Não, acho que é questão de adaptabilidade. Terminou o perrengue aí? Não, ainda tem mais um. Qual que foi o teu maior perrengue como empresária, Nath? Como empresária, deixa eu pensar aqui. Eu realmente tive uma sorte de começar este negócio especificamente das minhas empresas. Eu nunca tive um perrengue grande, porque eu aprendi muito com o passado. Mas, assim, até uma dica que eu dou para as pessoas é, de fato, tomar cuidado com sociedade. Já me envolvi em sociedades que me fizeram muito mal, tanto em saúde financeira quanto saúde de fato, de pessoa física, CPF. Porque quando você começa a se projetar no que você está fazendo, vai chegar um monte de gente propondo sociedade. Um monte de gente que vai te prometer coisas maravilhosas e incríveis, como qualquer outro negócio, né? Sim. E realmente, se a pessoa não tem o seu perfil, se a pessoa não quer chegar onde você quer chegar, não vai funcionar. E se não funciona, aí tudo que a pessoa fez de errado resvala em você. Então, realmente eu me envolvi em sociedades que eu não deveria ter me envolvido no início. E hoje você tem
Hoje você toca sozinho? Você tem uma sociedade? Como que é? Hoje eu não tenho sócio, mas eu tenho, por exemplo, como eu disse, a minha irmã, ela está comigo desde o início. A Mariana é uma pessoa que começou também no digital junto comigo e é uma pessoa que faz tudo de tudo. Então, ela é a cabeça da agência. O meu tempo hoje, 80% está focado em trabalhar nos meus treinamentos e cuidar dos meus alunos. E 20% fica com a agência. A Mariana é a pessoa que faz a ligação entre o que o cliente precisa, entre os gestores, enfim, é ela que comanda a agência. Legal. Quero falar da Natália empresária agora. Como é que é teu dia a dia, a função sua dentro, assim, como empresa, buscando meta, resultado, fazendo time? Como é que é o seu dia a dia aí com a empresa, para tocar a empresa? Na verdade, eu tenho muita sorte assim de trabalhar com pessoas certas. Quando eu vejo que a pessoa não tem muito o perfil do que eu quero, o perfil que se assemelha ao meu, a pessoa já é desligada rapidinho, porque eu realmente quero pessoas que entendam esse meu jeito. Eu mudo muito o trajeto das coisas. Por exemplo, se eu estou fazendo um lançamento do meu produto e eu vejo que o negócio não vai funcionar, vamos mudar todo o barco, vamos mudar toda a estratégia. Então, eu sempre busco pessoas mais maleáveis para trabalhar comigo. Hoje eu estou numa fase em que eu tenho priorizado muito a minha saúde, de fato, porque eu acho que todo empresário já passou, vai passar por uma fase em que a gente deixa de lado a saúde, deixa de lado a vida pessoal para fazer o negócio crescer. Então, eu esperei muito chegar a essa fase que está o meu negócio para que eu pudesse cuidar mais de mim e da minha saúde de fato. Então, hoje eu tenho passado mais tempo com os meus pais, eu tenho cuidado mais da minha saúde física, eu vou para academia, que é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu não deixo de fazer, enfim. Então, hoje eu tenho cuidado mais da pessoa física nesse sentido. Como que é a tua rotina, Nath? Acorda, você é uma pessoa metódica de agenda? Nossa, ou caótica? super. Eu sou a pessoa da rotina. Eu adoro rotina. Então, eu sempre durmo muito cedo, 9 horas no máximo eu já estou dormindo, 9h30 no máximo eu estou dormindo. Eu acordo muito cedo, aí eu vou treinar, faço as minhas coisas com calma. Eu trabalho em casa, né? Então, uma coisa que me faz muito bem, que antes eu não fazia, é estipular o horário para acabar. Porque quando a gente trabalha em casa, a gente não tem muito isso. Qualquer coisa a gente volta e liga para o computador. Então, assim, não que eu tenha ficado relapsa com processos, com as coisas, mas, de novo, hoje é uma rotina mais tranquila, de mais trabalho com qualidade, de fato, e mais tempo livre para eu fazer as minhas coisas, cuidar dos meus alunos. E dentro da tua rotina aí, o que você odeia fazer? Que você fala, puta, isso aqui... que eu odeio, vamos pensar... Ou que você não considera boa? Não é que eu odeio, tá? Mas eu não gosto muito de reunião. Tipo assim, se eu pudesse nunca fazer... Eu sou CDF, Renato. Eu sou aquela pessoa que não gosta de sair à noite, que vai para os eventos, que senta na primeira carteira, anota tudo, depois vai embora, que não vai jantar com ninguém, sabe assim? Eu sou uma pessoa extremamente CDF. E eu sou uma pessoa que fala pouco, que sou muito tímida. Então, se eu pudesse nunca na vida fazer uma reunião, eu acho que eu ia ser mais feliz. As pessoas fazendo reunião para mim. É a única coisa. Eu gosto de sentar, trabalhar, fazer meus criativos, ficar atrás do computador, conversar lá por mensagem e pronto. Eu vou te dar uma dica. Então, instala uma inteligência artificial para gravar todas as reuniões que você não precisa ir. Sim. E aí, depois dessa inteligência, ela já traz tudo que foi discutido, né? As ações que foram tomadas, e se você precisar tomar alguma medida ali, você toma. E eu fico tensa. Produtivo. Tipo assim, eu vejo um horário lá, que, sei lá, 1h eu tenho reunião, são 10 horas, eu já começo a ficar tensa. Meu Deus, eu tenho reunião 1h. Aí vai atrapalhar, eu tenho que subir esse anúncio, eu tenho que cuidar disso, entendeu? Então, reunião é uma coisa que, se eu pudesse, eu não faria. Entendi. E me diz uma coisa. Não necessariamente tem uma resposta única para isso. Mas o que você acredita que você faz como negócio, como estratégia, como tráfego, enfim, qual que é a tua visão que você considera única e que ou ninguém faz ou pouca gente faz no digital? Acredito muito fortemente que é pensar no negócio como um todo. Não pensar como gestora de tráfego, mas pensar numa pessoa que é especialista em marketing, de fato. De novo, o meu foco é fazer tráfego pago bem feito, é o que eu sou especialista, é o que eu faço de melhor. Mas eu não consigo entender um negócio de gestão de tráfego em que a pessoa não está envolvida nos demais processos. Como exemplo que eu dei de vendas. Eu não consigo entender como há um gestor de tráfego que não se especializa em venda para fazer com que o cliente venda mais, para ver onde está o problema da gestão de tráfego de fato. Um cara que não entenda de copy, por exemplo, eu vou levar as pessoas para a página de vendas, as pessoas estão chegando na página de vendas, mas se a copy está ruim, lembra, a gente vende o tema na internet.
as pessoas não vão comprar. E o meu cliente, ele só procura a minha agência porque ele não entende de marketing. Se ele entendesse de marketing, ele não precisaria de mim. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa agência. E você vai até o produto também ou não? Vou, claro. Se o produto, mas se o produto fato, é né? realmente bom ou se o cara tem uma promessa. Então. Porque senão eu vou empreender todo o meu esforço, eu vou fazer a gestão de tráfego, eu vou dar não para outro cliente potencial, que eu vou ganhar uma comissão mais alta, porque o cara está tentando vender um negócio que não se vende ou que é ruim demais. Entende? Então, realmente, tem vezes que eu preciso fazer reunião e falar com o meu cliente, olha, seu produto é muito ruim. Você tem que refazer todo o seu produto, você tem que refazer toda a ideia. Você precisa pensar numa maneira única de se vender isso. Isso é o que mais acontece no digital hoje. As pessoas, elas querem vender coisas, mas as coisas que elas vendem não têm um mecanismo único. E se não tem, não vai vender. Do tipo, encapsulado que ajuda as pessoas, sei lá, a dormirem melhor. Por que que o seu encapsulado é diferente? Por que que as pessoas precisam comprar de você e as pessoas vão rejeitar o outro anúncio porque o seu é melhor? Então, as pessoas não entendem de mecanismo único. Então, por vezes, a gente precisa se envolver nesse processo até criativo do produto especificamente para fazer com que o tráfego funcione. E você já chegou a mudar o produto da pessoa? A pessoa veio para a agência e você chegou até o produto e mexeu no produto? A última foi um produto que ensinava as pessoas a terem mais foco. E daí eu defendo muito a ideia que a gente precisa nichar as coisas, né? Precisa falar para pessoas específicas, porque a comunicação é totalmente diferente. Eu falei, galera, vamos vender isso para concurseiro. Que são pessoas que trabalham o dia todo, que chegam em casa, tem jornada dupla, tripla, precisam se concentrar e não conseguem. Então, a gente vai mudar o nome, a gente vai mudar a página, a gente vai mudar a cópia, a promessa. Aí sim, isso vai vender mais. Boa. Nath, qual foi o momento da tua jornada aí que você falou, que você parou, você olhou assim e falou, porra, deu certo. Agora foi. Quando eu passei a comprar as coisas sem medo. E quando eu digo comprar as coisas, eu sou uma pessoa que eu amo dar presente. Amo dar presente. Quando eu comprei o carro do meu pai, o carro do meu pai estava muito ruim. Era uma coisa que eu queria muito fazer, era trocar. Então, assim, quando eu tive mais a liberdade de criar coisas novas na empresa sem medo. Na sociedade anterior, que eu disse que foi uma sociedade muito ruim, eu não tinha essa liberdade, porque a gente estava sempre na pitinga. Sempre de fazer o arroz com feijão, catar a moeda, catar as coisas, ver lá o que dá dinheiro de fato e fazer. Então, quando eu comecei a ver que na vida pessoal, que eu podia comprar coisas sem medo e na empresa, que eu podia usar mais de capacidade criativa para fazer coisas diferentes, eu vi, opa, isso aí deu certo. Tá. Então, a primeira aquisição que você fez, que foi o momento do deu certo, foi o carro do teu pai? Ou teve outra coisa? Não, foi bem antes. Ixi... Não, o carro do meu pai foi mais recente. Ai, deixa eu pensar uma coisa material. Não precisa ser necessariamente cara, mas eu, tipo assim... uma coisa que eu comprei, né? Que, enfim... Renato, preciso de mais tempo para pensar. Mas, assim, quando a gente tá com o dinheiro contado, a gente faz o que dá, né? Uhum. E quando a gente começa a ganhar grana, a gente faz o que a gente tem vontade. Então, tá, eu quero morar nesse bairro. Eu quero morar nesse apartamento. Eu quero... o carro, por exemplo, meu primeiro carro. Foi assim. Eu não comprei o carro mais barato ou o carro que eu podia comprar. Eu comprei o carro que eu queria. Eu fui lá na concessionária e falei, eu quero esse. Então, que isso carro é uma coisa... que era, curiosidade? Era um A3. A3? Da Audi. Ah, da Audi. Eu tô aqui, branco. Fiquei tô 6 meses. Fiquei 3 meses e vendi, porque eu não gostei. Eu tenho um cachorro de 40 quilos, né? O Dom. Então o Dom não gostava muito do Audi, porque ele ficava muito apertado atrás. Aí eu tive seu que cachorro trocar. tem que chamar Pixel, pô. Faz mais sentido do que Eu pensei nisso já. Mas eu chamo de Pixel, ele atende também. Ele sabe fazer tráfego melhor que eu, porque ele fica o dia inteiro embaixo no meu pé, vendo tudo que eu tô fazendo. Legal. Nath, a gente está começando a encaminhar para o final aqui. Deixa eu entender uma coisa. Qual que é a tua visão futura para a tua empresa? Qual que é a tua visão futura para a Nath? Onde você imagina estar daqui 5, 10 anos, tanto quanto empresa, quanto com a pessoa física? Renato, o tráfego pago ele mudou muito a minha vida. O marketing digital ele mudou muito a minha vida e virou assim uma conquista pessoal ver pessoas ganhando dinheiro com o tráfego pago, então alunos prosperando, pessoas que me dizem, enfim, que estão com negócios melhores, que voltaram a empreender, que voltaram a ter negócios lucrativos em razão do tráfego. Então eu realmente quero me empenhar mais e estar mais ainda focada em fazer novos alunos, em fazer bons gestores de tráfego. E com relação ao que eu vejo do futuro do tráfego, assim, muito dificilmente
pensando numa projeção muito pessimista, que o Facebook pare de performar, enfim, eu sempre digo para as pessoas que esse medo meu já passou, porque, enfim, tudo que eu for fazer, eu sei que eu vou ter resultado expressivo em razão dessa mentalidade de se começar um negócio do zero e de fazer um negócio vencedor. Então, é realmente focar em cada vez mais, ensinar as pessoas a entenderem o marketing digital como um todo e o tráfego pago como um percursor do marketing digital. Legal, até porque se o Instagram morrer, vai ter alguma outra Vai ter outra ferramenta, isso não vai verdade. acabar. É cultural, né? Enfim, a nossa geração está toda lá. Tá toda lá e vai continuar, antes né? veio... já foi rádio, já foi televisão, já foi revista, só muda o veículo. Foi jornal? Foi jornal, foi carta. Então só muda o veículo. Lembra, as pessoas vendiam por carta mesmo. Vamos encaminhando para a última aqui? Pode ir. Essa é uma pergunta meio sombria, tá? Ixi. Eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer, que o Reinaldo não gosta, mas fazer do jeito que eu gosto. A vida é feita de imprevistos. Sim. E, cara, às vezes você sai daqui, sofre um acidente e as coisas simplesmente acabam. Deus me livre, Renato. Deus me livre. Tá. Mas vamos fazer um exercício partindo da premissa de que esse é o último vídeo da tua vida. Caramba! Então, partindo desta premissa, qual mensagem você gostaria de deixar para o mundo, Nath? Bom, eu não gosto muito de soar muito clichê. Eu sou uma pessoa zero motivacional. Para mim, realmente, é sentar a bunda na cadeira e é estudar. Mas, de novo, eu sempre gosto de repetir isso e gosto de deixar claro para as pessoas que se eu tive sucesso com o tráfego pago e com o marketing digital, qualquer pessoa pode. A gente só realmente precisa entender e fazer disso uma coisa que não pode dar errado, que eu acho que foi o que me diferenciou no meu negócio, na minha carreira como um todo, na minha vida como um todo. Eu nunca vi uma coisa na vitrine, Renato, e disse assim, ai, que pena, eu não posso comprar. Nem quando eu estava juntando dinheiro aqui em São Paulo para almoçar, porque literalmente eu não tinha para almoçar, eu juntava moeda no resto da bolsa para conseguir almoçar. Então, nem nessa época eu tinha essa mentalidade de ser uma pessoa de coitadismo, de focar no que falta, enfim. Então, realmente é isso. Fazer do marketing digital ou fazer de qualquer coisa que você queira fazer da vida algo impossível de dar errado. É fazer dar certo até dar certo, de fato. Boa. Boa. O Cadu, que você conhece também, ele tem uma frase, não é dele, que acho que é do presidente do Corinthians que usa, que eu gosto muito, que é enquanto tem bobu, tem flecha. Eu fui mais delicado, né? Mas eu realmente acredito nisso, que você tem que transformar o seu negócio numa coisa que seja impossível de dar errado. Vai dar errado muitas vezes, e deu errado muitas vezes para mim, mas eu tinha na cabeça que eu não podia dar errado, que uma hora ia dar certo. Boa. Boa. Nath, para quem quiser, vai estar todos os links de redes sociais aí, mas para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, para quem quiser te acompanhar um pouco melhor, qual que é o melhor canal? Deixa aí suas mensagens. Tô 100% todos os dias eu posto conteúdo lá no Instagram, que é o Torres Natália. Boa, sobrenome bom. Quando ele me mandou mensagem, eu falei, gente, você é meu primo. Mais uma vez, muito obrigado Eu por que ter te aceitado agradeço, o convite. fiquei Espero muito que feliz. você tenha gostado do Eu papo. amei, Eu obrigada. gostei bastante. Muito bom. Certo, Reinaldo? Para Foi quem muito quiser bom, acompanhar Paulo. você nas redes sociais, @Reinaldo Boes, lá Boa. no Instagram. o meu é o Renato Torres, me acompanha lá. E curta, se você estiver no YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal, se estiver no Spotify, curta o podcast, compartilhe com outras pessoas, porque eu certamente vou compartilhar esse podcast com a minha equipe, porque essa visão da Nath sobre comunicação é algo que eu bato muito na equipe, porque às vezes eu acho que a gente pega tudo aquilo e olha só, coloca um cabresto aqui e esquece que existe Sim. todo um contexto. Então, acho que independente se do que você faça na internet, cara, compartilha, porque eu acho que vai gerar muito resultado e muito valor para as pessoas. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.